Fala, moçada, estamos aí no nosso último episódio com convidados da primeira temporada, né? Você que não tá a par de todos os episódios, nós estamos falando... Quanto, diretor? Quantos episódios já deu? 28. Com convidados. Então serão 29 episódios com convidados. Você vai lá no primeiro é comigo, a história como nasceu o Agro em Dia, que tá ajudando muita gente do campo, né, a performar os seus negócios, aumentar a rentabilidade, ter os insights. E a turma do urbano, certo? Que tá entendendo um pouco mais de agro, né? Tá entrando ao detalhe que pensava que não é só plantadeira, semente, adubo e cavalo e boi, né? É todo um ecossistema. Boa. E é por isso que a gente tá aqui mostrando, né, engajando as pessoas. Então você que não se inscreveu no canal, se inscreve lá no canal, certo? No YouTube, Agro em Dia Podcast. Custa uma Spaten, né? Nós estamos hoje patrocinados pela Spaten, não é Heineken, então muda a Heineken lá. E Spaten é bom também, né? Custa uma Spaten, né? A grandona, né? A 600ml. Assinatura do Spotify, entendeu? É R$16,90. Você tem o Spotify Premium, onde você vai pegar o quê? Vai baixar o nosso conteúdo lá no conteúdo Podcasts Agro. Nós somos o top 10, né, do mercado. Lá você vai ver lá em cima. Aí você baixa ele, né? E vai viajar. Vai fazer um curso, vai fazer qualquer coisa, tá indo pra fazenda? Escuta o episódio inteiro, porque esse episódio aqui é mentoria de graça, só que rica, né? Sim. Tem gente aqui, se pegar todos os episódios que nós temos lá, né, Bira? Monta o negócio todo. Monta o negócio aí. Exato. Monta o negócio e tem um cara que montou o negócio. O pior é que é verdade. E vai estar aqui gravado aqui, a turma lá de Querência, no Mato Grosso, vai vir aqui e vai falar, olha... Como que eu montei um negócio escutando o episódio do Agro em Dia. As mentorias mesmo. Certo? No TikTok, né, nós temos as dancinhas do Tinoco. Hoje ele não tá aqui, porque hoje ele tá no Piauí. O Tinoco é um cara especial. O Tinoco é o nosso agroboy, entendeu? De suéter agora. Porque ele chegou aqui de fivela, entendeu? Representando a turma do agro. Mas o cara chegou agora de suéter, velho. Não tá usando coletinho ainda não. Coletinho também. E aquela calça, calça marreco, sabe? Aquela que fica faltando no pedaço? Sei. Ele tá já nesse estilo aí. Mas ele é do agro ainda, né? Agro. E deve estar tomando cerveja no copo Stanley. O agro é inclusivo, né? Inclui as pessoas. Então é isso aí, segue lá no canal, pega o aviãozinho, caminha pra todo mundo. E vamos lá, hoje nós estamos aí com o nosso convidado especial, né? Que é o Bira, ele que já gravou, foi o segundo episódio, se não me engano, foi o seu, né? Foi o segundo. Foi o segundo episódio aqui do Agro em Dia. Ou o terceiro, né? Foi o terceiro, né? Acho que o segundo foi lá com o Pedro da Audax. E o teu foi o terceiro. Mas o meu foi com o Pedro. Hã? Quando eu e o Pedro juntos, não foi? Você foi com o Paulo Henrique, PH. Foi verdade, foi. Né, lá da BTG, né, do Aliar, né? Aliar Investimento, etc. Então hoje ele é o nosso convidado especial aqui, porque ele vai me ajudar, né? Porque ele entende esse negócio, eu entendo um pouquinho, pouquinho. Sou advogado do Alex. Né, hoje nós vamos falar um pouquinho de Invest Banking. É assim que fala? Investment Banking. Investment Banking, entendeu? Investindo banco, entendeu? Traduz aí. E hoje nós estamos com dois empresários que são lá do Sul, conterrâneos lá da terra catarinense, um do Paraná, outro de Santa Catarina, né, que é o Bruno, né, o Bruno da Stark, que vai falar um pouquinho desse negócio, né, e o nosso amigo Moacir, né, lá de Londrina também, são parceiros sócios em vários negócios, então a gente, né, eu quero dar boas-vindas pra vocês, boa-vinda aí, Bira, dá um alô pra galera, já deu teu arroba, né, pra turma te seguir lá. @Bira Ferreira, pessoal, muito feliz de estar aqui de novo com você, Alex, e pode deixar que eu vou tomar conta de você com esses perigosos aqui. Eu já tô com meus universitários, entendeu? Então se prepara aqui que eu tô armado. Né? A turma do IB tem que ficar ligada, como a gente diz aí no mercado financeiro. Dá o arroba, né? Da Invest Smart. O arroba Invest Smart XP. Um dos melhores e maiores escritórios, né, da XP do Centro-Oeste do Brasil. Hoje com matriz aqui em Goiânia e filial onde? São mais de 60 filiais pelo Brasil todo, então é muita gente. Aquela que nós abrimos lá, qual que é o nome? Nova Mutum, no Mato Grosso. Nova Mutum, no Mato Grosso, já tem... Né, Invest Smart, lá pra você que é do interior, tá lá no Mato Grosso. Não, no Mato Grosso tem Cuiabá, tem Sinop, a gente tá tudo em tá tudo lá? Então é que eu tô atrasado. Mas quanto tempo nós inauguramos lá? Tem uns 6 meses que a gente inaugurou lá. Os caras são grandes demais, Alex. A XP tá dominando o mercado. Boas-vindas, Bruno. Né, manda alô pra galera aqui, o seu arroba, o arroba da Stark. Né, dá um alô pra galera aí. Legal. Pessoal, um prazer enorme estar aqui. Pra quem quiser já seguir o nosso trabalho de antemão, @stark.money, money de dinheiro, né? Money. No Instagram. E as minhas redes sociais privadas, LinkedIn principalmente, Bruno dos Santos Vieira, se quiser colocar como Bruno Stark, vai me achar fácil aí, tá? Prazerzão, Alex tá aqui. Valeu. Conheço o Alex já há alguns anos. Foi apresentado, inclusive, por um executivo de alto gabarito do mercado financeiro, é o Essa. E... é verdade, foi o Essa, velho. Foi o Essa, foi o Essa. Eu tava na minha segunda rodada, o Essa ele era um dos avalistas, como é que não é avalista, é um consultor anjo, que analisa, né? anjo,
Da GV, né? Da GV Angels, GV né? Angels, perfeito. Da turma da Getúlio Vargas. E aí ele falou, putz, Bruno, tu precisa conversar com essa galera porque o que eles estão fazendo é incrível. Aham. Foi exatamente assim, não tô fazendo jabá, não. Não, e era o começo, hein? Era bem no começo. É. Ele ficou bem impressionado. A gente tem uma relação com ele muito próxima, né? Aham. Enfim. E aí, quando ele apresentou a solução, aí eu te liguei, Uhum. né? A gente fez aquelas conversas todas lá, começou aquela Sim. nossa jornada. Aí temos negócios juntos, Sim, tamo aí através da estudando, ó. Multiagri, né? Vender uma Super legal. fazenda, entendeu? Se Deus trocar quiser. o Porsche Cayenne dele, pegar um Panameira mais também, né? Panameira. Mais legal, mais Ou aquele baixinho. elétrico agora. O Taycan. Isso. Vai se divertir. Né? Eu sou Tim Panameira. Eu ainda sou mais Eu só olhei Panameira. pela seu visual, entendeu? Você tem Jura que- por Deus? É verdade. Não é Você tem- possível. A gente pega uma Dodge Ram, né, Alex? Mais fácil. Não é possível, cara. Minha namorada, quando ela ouvir isso, ela vai dar gargalhada do outro lado. Tenho Pegou, certeza viu? absoluta. É que nem cachorro, entendeu? Você acha que cachorro que o Bira teria? Depois conhecendo, você vai ver. Cara. É o Pincher. Aí eu ia falar. Raivoso, né? Raivoso. Eu ia falar, sei Aqui é lá. bem embaçado, né? Mas, turma, vamos lá. Putz, super prazer estar aqui. Falar de um tema que é um tema que ainda, infelizmente, muito pouco disseminado. Verdade. Até porque é um tema que, convenhamos, é um tema restrito, via de regra, a empresas que tenham um porte maior. Certo. Bruno, maior quanto? Eu diria que para acessar hoje o mercado de investment banking, que eu já vou explicar o que é, Sim, sim. você tem que aí estar faturando pelo menos aí uns 20, 30 milhões para cima, Sim, né? isso. Lógico que no agro, Isso é comum. essas cifras são bastante comuns. Comum. No mundo urbano, nem sempre. Não, é né? atípico, né? É mais atípico, Isso. perfeitamente. Mas resumo, tá, pessoal? Antes de começar a falar aqui, eu queria pedir 2 licenças, né? Sim. A primeira licença é o seguinte: infelizmente, Aham. o mercado financeiro ele é cheio de termos em inglês, cheio de terminologias em inglês. Porque eles são pioneiros, né? É porque a turma Eles estuda criaram, fora. eles criaram. Isso importa os vocabulários, né, Lógico. conhecidos mundo afora. Eu vou ter o cuidado aqui de sempre falar o nome em inglês Não, e mas traduzir depois. Nós colocamos o nosso diretor, coloca a legenda ali embaixo para Ótimo. investigar. Ótimo, maravilha. Então, vou tomar sempre cuidado de usar o termo em inglês, porque no fim do dia, o pessoal que está nos ouvindo, que for recorrer ao mercado de capitais, vai ouvir Exato. esses termos. Então a gente É precisa utilizado. usar eles. É igual nós no agro, é business plan, né? Payback. É a mesma coisa, nós estamos acostumados já. Nós somos da roça, mas nós estamos aprendendo. Mas nós é chique, né? Olha. Não, mas eu acho super importante. Uma Bacana. das coisas que a gente tem muito orgulho de fazer na Stark, de verdade aqui, Sim. é o processo de evangelização. A gente vai falar bastante do que é Stark, de tecnologia, dos nossos canais, mas eu acho que tem um tripé fundamental da Stark, que além de tecnologia, os canais, que é educação e evangelização. A gente é muito... E assim, é um pouco o modelo XP, querendo ou não, Sim, no fim do dia, né? O que a XP faz? Começou lá atrás com educação, a gente começou com tecnologia, mas... esse tripé, canais, uma rede extensa, né, de agentes autônomos de investimento, Sim. originando as transações e tudo mais. Tecnologia, porque não, né, aquele ambiente de vocês super moderno e tal. E educação, né? Porque... e aí, Aí você consegue fazer o quê? Porque se você falar um negócio sucinto que o cara não entende, ele nem quer o negócio, porque... Ele não Quando sabe você o que é. explica, opa, ele nem sabia o que queria, mas eu quero É. isso aí, ó. Eu preciso disso aí, entendeu? É. Eu acho que é por isso que a educação é muito importante. E é uma coisa que o mercado financeiro, via de regra, as gestoras, os bancos de investimento, os bancos comerciais, eles se preocupam um pouco em fazer. Verdade. E a gente gosta de ocupar esse espaço. Então, sem mais delongas, então o primeiro acordo acho que é esse, a gente vai falar bastante termos em inglês, eu vou tentar aqui traduzir. Aham. E o segundo acordo é o seguinte, eu não sou um cara do agro, eu sou menino da cidade, É? né? Como se diz Chama bastante. aqui peãozinho quarta-feira. Peãozinho quarta-feira, eu sou peãozinho quarta-feira. Já gostei do nome, eu sou um peãozinho mas quarta-feira. isso não é um diminutivo não, entendeu? Não, tá tudo Eu certo. fui chamado de peãozinho quarta-feira até ontem. Né? Legal. Porque eu era igual você, eu era do urbano, vim pro agro, não sabia nada, lá vem o peãozinho quarta-feira de coisa tênis. Blumenau, não parece, mas é Tênis Blumenau. Ah, mas bermuda. Alex, você veio do sul, mas já usava chapéu antes de chegar no Goiás. ó. Mas Você eu já gosto- veio mas eu era aclimatado da já. turma da praia, entendeu? Sim. Por eu não ser um cara do agro, evidentemente, ainda tô naquela curva de aprendizado. Lógico. Então, eu vou me permitir aqui fazer também várias perguntas pra vocês, Lógico. pra vocês também me Eu ensinarem. vou te isso aí. mostrar o que é um boi e uma vaca, entendeu? Como ele anda, como ele bebe água, né? O que é traçado, o que não é, entendeu? O que é arrasto e etc. Mas a gente já começou essa jornada de aprendizado, o Moacir, né? Já tem essa jornada, já é um cara totalmente Só imerso te no agro. interromper, já vamos aproveitar, né? O Moacir, né? Boa. Nosso segundo convidado aqui também, ele que é da Value. Vale.
Value, né? Que também é inglês, que é valor, né? É, que é valor e na verdade, se for falar o inglês correto, é value. Velho. Só que você falar velho, a pessoa vai entender que é velho. Imagina, eu sou do grupo velho. Mas esse grupo aí tá louco aí. É um grupo sério, né? Vale. Eu queria não ter um grupinho mais novo aí. É muito isso. Bem-vindo, Moacir. Se apresenta também pra Obrigado. turma, também o Obrigado. arroba da sua empresa, pra turma seguir lá no Bacana. LinkedIn também. Alex, primeiramente agradecer pelo convite, satisfação conhecê-lo, e a história fantástica de vocês. O Bira também, satisfação em conhecê-lo. Eu nasci praticamente dentro de profissionalmente falando, eu nasci dentro de um trator e uma colheitadeira, né? Sério? Trabalhei muitos anos na John Deere e saí da John Deere há 15 anos atrás para fundar o Grupo Velo, inicialmente focado em gestão de concessionárias de máquinas agrícolas. Certo. Hoje eu arrisco dizer, não tem nenhum certificado disso, Certo. mas eu arrisco dizer que nós somos a maior empresa de consultoria nesse setor, né? Atendemos... Você especializou nessa área. Nessa área. A gente atende concessionárias no Brasil todo e agora na América do Sul também, por motivos óbvios, com exceção da Venezuela, todos os outros países nós atendemos. E por isso, com coincidência, que nós temos um amigo em comum e um cliente em comum, certo? E um patrocinador em comum. Então, estamos aqui mandar um abraço para a turma da Grantec, né? Que hoje nós somos patrocinados pela Case, Perfeitamente. né? Que é uma das top 10 do mercado, né? Das concessionárias, que são lá do Tocantins. Mandar um abraço pro Doni, que você conhece ele também, né? Então, é da sua área onde você nasceu, né? Exatamente. Que coincidência, né? Exatamente, muito Né? bom. O agro, assim, eu sempre falo, o agro é muito grande e ao mesmo tempo muito pequeno. Todo mundo conhece todo mundo, né? Então, a gente tem uma satisfação muito grande. Quando começamos a fazer esse trabalho, então, focado em controladoria, finanças, auditoria. E o que nós percebemos é que as concessionárias, todas elas têm departamentos, tem que trabalhar a receita, tem que trabalhar questões de imposto, tem que trabalhar a parte de controladoria, Pós-venda. pós-venda. E aí nós começamos com esse trabalho ter muito contato com agricultores, né? E os agricultores, se você for ver na prática, ele também tem departamento, ele tem que ter Verdade. departamento de compras, ele tem que ter Verdade. insumos, ele tem que ter, sabe, ele tem que ter um controle de risco, de gestão, orçamento. Então, assim, não tem diferenciação nenhuma de uma empresa, vamos dizer, com CNPJ e um agricultor CPF, mesmo que ele... Então, é uma indústria a céu aberto. Então, hoje nós atendemos também, além de concessionárias, cooperativas, revenda de insumos, de diversas Quantos marcas. anos né? você já tá nessa peleia aí? 16 anos já. Um tempinho. E aí atendendo muito também famílias, empresárias do agro, né, que querem profissionalizar o seu negócio. Então a gente trabalha desde temas de sucessão no agro, controladoria, a gente implementa boas práticas de controladoria dentro das empresas. E aí nasceu essa parceria, essa sociedade com a Stark, exatamente porque para acessar, né, e o Bruno vai falar muito disso, Sim. para acessar boas taxas, bons negócios, tem que estar preparado. Tem que A entender tua do- gestão tem que estar muito preparada, Tem que teus entender do números têm que negócio. ter transparente. A gente Então nós sempre temos fala isso a gente faz essa aliança entre gestão, né, e captação de recursos. Então daí nasceu essa sociedade nossa, Stark Office no Paraná. Então a gente representa a Stark no Paraná e todos os negócios agros passam por nós. Show. E a gente faz muito esse trabalho de preparar as empresas, os negócios para Pra entrar acessar aqui. os investimentos. É isso. E vamos começar então, né? Vamos começar então pelo Bruno. Antes, né, só pra gente fazer algumas traduções aqui, vou falar rapidamente primeiro sobre a Stark, depois contar sobre mim, tá bom? E isso vai engatar na história de como a gente chegou na Stark, né? A Stark é um investment banking digital. O que que é isso? Primeiro, o que que é um investment banking, né? Não é um banco de investimentos, por incrível que pareça. Nós somos um banco de investimento. Isso, né? Exato. O que que é um banco de investimentos, né? É basicamente o banco de varejo é aquele que todo mundo conhece. Sim. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, aquela turma que tem agência Sim. a cada esquina, né? O banco de investimento é como se fosse um banco de atacado, Certo. tá? Então ele só vai atender em grandes empresas, demandas mais sofisticadas, né? Volumes de recursos maiores. O que que é o investment banking? É um departamento dentro dos bancos, sejam eles bancos de investimento, Fundo também? também, Também. né? Eventualmente também. É um departamento que cuida das transações complexas daquela instituição financeira. Entendi. Então, falou em investment banking, falou em transações com um nível de complexidade muito maior. Bruno, o que são operações com um nível de complexidade maior? São aquelas operações que são de mercado de capitais, quando você vai captar direto lá com o investidor, né? A maior parte do pessoal do agro pode estar acostumada a captar dinheiro no banco. Isso. Então vai lá, fala com o gerente e tal, o gerente Isso. libera, não libera, não sei o que e tal. É isso aí. E aí, tirando aí condições de plano safra e esses planos aí subsidiados, a gente está falando de taxas de juros de bancos, Isso. né? O que o investment banking faz quando ele vai captar recurso? O que é captar recurso a mercado de capitais? É você bypassar o banco.
Certo. É você ir direto na fonte, lá no investidor, No dono do dinheiro. no dono do Quem dinheiro. assina o cheque, de fato. Porque o banco não é o dono do dinheiro. O banco, ele é um depositário, né, do dinheiro. Sim. A ele é confiado o recurso dos Ele é o investidores. meio, né? Uhum. É o intermediador. O que o banco Estruturado. faz, principalmente o banco de varejo? Ele capta recursos com os clientes dele, faz lá uma poça de liquidez, e ele fala o seguinte, vou distribuir isso a mercado. Como é que eu vou distribuir isso a mercado? Na forma de operações de crédito, né? E ele padroniza essas operações para que ele possa pulverizar no mercado com mais facilidade. Ganha essa rentabilidade, põe nele e devolve o dinheiro pro cara. Perfeitamente. E aí fica com esse spreadzinho lá que a gente sabe que no Brasil é bastante elevado. Então, o que é você... Por que faz sentido você considerar ir direto, se você é uma empresa maior, claro, Sim. você ir direto no dono do dinheiro, por meio de investment bankings, Certo. como nós. Né? Certo. Por que faz sentido? Porque você consegue chegar... Vamos fazer de conta que lá na ponta tá o Bira, tá o Alex e tá o Moacir. Certo. Concorda comigo que é muito mais fácil eu acordar com vocês três aqui numa mesa aqui? Ixi. Os termos mais vantajosos para mim. Não pagar o banco, né? Você não precisa pagar o banco. Tem Não, isso. é muito menos burocrático. Dá certo, não dá. Eu não pago esses juros aí. Eu pago é tanto. Ó, pra você pagar tanto, você tem que dar mais garantia. Vamos fazer então. Né? Exato. E aí aqui a gente tem dois tipos de oferta no mercado de capital. A gente tem a oferta privada e a oferta pública. A oferta pública ela tem um nível de complexidade maior, um nível de burocracia maior, porque você precisa provar para a CVM, para as instituições competentes, que você é uma empresa sólida. Por isso você pode ir lá mandar via corretora, enfim, a sua proposta de investimento para o cliente que às vezes não entende nada de mercado financeiro. Para aquela, né, para dona Maria, para o seu José, que às vezes não entende nada e ele precisa bater o olho no papel, lá na proposta de investimento e confiar, sem precisar conhecer profundamente aquele negócio. Então, existe uma burocracia. Agora, quando você está falando de negociar direto com um fundo, que é uma oferta privada que a gente chama, ou de novo, né, usando aqui os termos em inglês, um private placement, que a gente chama. Private placement. Private placement, né, que é quando um único fundo toma a oferta inteira, você não vai a mercado, e aí ele depois, se ele quiser, ele redistribui isso a mercado, entendeu? Deixa eu só interagir contigo, ver se eu entendi. Claro. Né? Eu sou da roça agora. Então quer dizer que a XP, certo? Mas a Invest Smart... É Invest Smart, né? Você acertou. É Invest Smart, acertei. Por exemplo, eu tô com dinheiro lá, certo? E ele tem lá todos os produtos que ele tem, todos. Eu não preciso saber que produto que é. Ele vai lá definir as taxas, as condições, etc, etc. Eu ponho dinheiro e o Bira, junto com o seu time, me entrega a minha remuneração e tá tudo certo. Isso aqui é um tipo de investimento, certo? Isso. Alex, Que é o convencional. isso você É o pode... pulverizado. O pessoal já deve saber quando você investe no banco, que você compra uma LCA, você está financiando o agronegócio. Quando você compra um CRA, que é um certificado de recebíveis do agronegócio, é uma forma de você estar financiando essas empresas. Então, se você hoje na XP você tem acesso ao CRA da JBS, o CRA da Caramuru, você tem diversas empresas do agro que você consegue financiar como pessoa física direto. Seu dinheiro está indo direto para Caramuru, seu dinheiro está indo direto para JBS. E é vocês que analisam o negócio dele antes de publicar. O nosso material... Tem todas as garantias que precisam, Isso. seguro, securitização da operação, e aquela taxa que foi definida é aquela que ele vai entregar para o cliente. A nossa área é muito mais simples. Meu trabalho é entender se o meu cliente tem aquele perfil de emprestar dinheiro para uma JBS, se é um investimento que cabe dentro dos investimentos dele, e eu sugiro esse produto. Falo, eu acho que esse produto é muito bom, a rentabilidade dele é boa, é um título com um rating bom. Rating é uma nota de risco, então ele tem uma nota de risco muito alta, né? Então isso é bom, uma nota de risco alta você significa que a empresa é sólida, e eu acho que é um bom investimento. Certo. O trabalho do Bruno é criar esse produto. O trabalho do Bruno ele Isso. cria o CRA Isso que eu ia falar. eu oferto, entendeu? Aí o do Bruno é o seguinte, é específico para negócio acima de 20 milhões de reais de faturamento, onde ele vai fazer a análise junto com o seu time, junto com as consultorias que precisam, do negócio, calculando o risco, e aí linkando direto um perfil também específico. Eu vou Né? traduzir tudo isso que vocês... Tá tudo correto. Só pra ver se eu entendi, separar. Não, tá tudo correto. Eu vou traduzir de uma maneira que talvez fique... que resuma bem tudo isso que a gente tá falando. Então eu tô aprendendo, vou O continuar. pessoal da XP, da Invest Smart, A gente. né? O pessoal do Bira, né? A turma que já tá mais disseminada, que o pessoal já conhece melhor. Eles, puta, nos últimos 15 anos cresceram, esse mercado cresceu muito, vem crescendo. Verdade. E ainda é muito pequeno perante o potencial É que nada. pode chegar. Eu quero né? um patrocínio aqui, né? Cresceu, segundo episódio. A gente Pode- já- É, e cadê o meu, né, Entendeu? Alex? Hã? Pode pagar o que quiser. Espatem. Despatem. Boa. O pessoal da XP, o papel deles é levar o investidor para os investimentos. Então, ele capta lá com o seu José, a dona Maria, Aham. e abastece os fundos.
É isso aí. Quando o Bira vende uma cota de um Fiagro, por exemplo, ele está vendendo uma cota para... Né, a InvestSmart distribui lá para, por exemplo, 10 mil pessoas, cotas de Fiagro. Essas 10 mil pessoas confiam o seu dinheiro àquele Fiagro. A Stark faz a mesma coisa, só que na alocação do recurso, do outro lado. Entendi. Então, entendeu? Entendi. Então, a Stark, ela atende aquele produtor rural, por exemplo, ou aquela indústria de beneficiamento que está na cadeia do agro, né? Que quer se financiar e ela vai pegar o recurso que o time do Bira colocou no Fiagro e a gente vai alocar. Vamos dar um exemplo prático. Ajudar a alocar. Um exemplo prático aqui no agro, hoje em dia, que nós já faz tudo na hora. Boa. Certo? Eu sou um produtor, né? Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Tô plantando 5 mil hectares, certo? De lavoura, 5 mil hectares, que vai dar... Vamos fazer na média aqui 60 sacos. Vamos ver como que vai ser o nosso faturamento se eu consigo aprovar aí para ser teu cliente, certo? Questão de faturamento. Boa. Então dá 65 sacos, dá 325 mil sacos, vezes R$160. Então só na soja, né, que é de outubro a janeiro, eu vou faturar bruto 52 milhões de reais, certo? E vamos fazer um milhozinho, né? E o milhozinho nós vamos Hoje plantar tá só... quase isso também, né? o milhozinho nós vamos plantar metade. Eu não planta tudo, porque a turma tá... Esse ano aí nós estamos sofrendo aqui no Centro-Oeste, a chuva atrasou, entendeu? Então, quando atrasa, né? Nós já plantamos. Aí, em muitos lugares a gente tem que fazer replantio. E tudo no agro é uma janela. Por isso que eu falo que quem quer entrar no agro tem que entender de agro. Porque não é culpa dele, velho, que não deu plantar o faturamento. É isso aí. É porque a chuva atrapalhou, né? E 98%... eu falo sempre, a indústria é céu aberto, né? 98% depende do São Pedro. Não tem Entendeu? irrigação, né? Pode mudar tudo, por isso que existe seguro, por isso que existe várias outras coisas para poder garantir a operação. Vamos pegar 2.500 hectares e vamos produzir 130 sacas, certo? De milho. Hoje o milho tá quanto? Uns 60, 65? Vamos botar 65. Então, estou falando mais de 21 milhões de reais, certo? Em duas atividades, que isso aqui é o tradicional nosso. Isso aqui é o arroz com feijão. Você pega qualquer fazendeiro e faz isso aqui, na continha dele. Certo? Então, não estamos falando de um faturamento bruto. 73 milhões. Isso, 73 milhões de reais. Certo? Pra mim, né, eu fazendeiro, todo ano, eu tenho 2 tipos de investimento. 2. As máquinas, conforme o ano eu tenho que trocar as máquinas. Ela tem uma vida útil. Até a questão de tecnologia e a questão que quebra mesmo, que trabalho pesado. Pega um cupim, pega um trem, estraga, tem que trocar essa máquina aí. É o desgaste natural do uso, né? Desgaste natural. Tem data de entrada, data de saída. Não fica lá. O fazendeiro que fica com máquina 30 anos, irmão, pelo amor de Deus, você tá perdendo dinheiro. Coloca lá, você tem uma história, coloca ele na frente da fazenda, pinta ele, deixa lá. Porque às vezes tem, né, faz sentimento. Um museu, né? Faz um tudo museu. certo, mas tem Boa que ideia, trocar. boa Bota pro peão aprender. Então a gente vai separar esse dinheiro em investimento, que é isso, que é um dinheiro que eu preciso pagar a longo prazo. Perfeito. Né? Quer comprar equipamentos, quer desmatar a área, quer botar pivô, etc. Então eu tenho que pegar esse dinheiro no mínimo e pagar em 5 anos, no mínimo. O certo em 10, que daí dilui, né? O valor da parcela fica menor, né? Certo. Menos é 10. risco, né? E o outro dinheiro, que é o dinheiro que nós vamos fazer a conta agora. Vamos dizer que eu já fui no banco, certo? E me alavanquei lá. Eu tinha um crédito lá no banco de 30 milhões de reais, certo? Desse 30 milhões, a turma que vocês sabem, vocês são do mercado financeiro, no banco a gente tem um score, né? Um score e um aprovado, que é em cima da movimentação, em cima do histórico e tal. E o banco me deu 30 milhões lá. Só que agora entrou a pandemia. Então um trator que custava antes 500 mil, agora é 2 milhões. e agora é 1 milhão e pouco. 1 milhão e 200, vamos botar aqui. Certo? Então eu tinha feito um orçamento pra mim, que eu ia gastar dos 30, só 10 de máquina. E usar os 20 pra custeio. Certo? Mas fui lá e eu preciso das máquinas. Virou 15. Eu preciso, né? Então, dos 30, eu gastei 20, irmão. 20 milhões. Agora eu vou fazer a conta quanto de dinheiro eu preciso todo ano. Todo ano para poder plantar isso aqui. Pra fazer o custeio, né? Para fazer o custeio. Então, vamos lá. Eu tenho 5 mil hectares, né? Hoje o custo da soja tá 7.200 o hectare. Então, para plantar, eu preciso de 36 milhões de reais. De soja. Semente, adubo, fertilizante, mão de obra, É o combustível. custo mesmo, é o insumo. Tudo, certo? Seguro, tá tudo na Seguro, conta aí. tá tudo aí. Tudo na conta. E vamos lá o milho, 2.500. O milho hoje tá 5.800. Vamos botar 6. 6 milho. Mais 15 milhões. Certo? De milho. Tá sendo 51 milhões aí. Deu 51. Mais um capital de giro.
Tiro capital. Por quê? Essa máquina que eu comprei, que eu gastei... Entendi. Mesmo que eu tenha... A conta já tá aqui do diesel. Não, já mas, tá nos 36. mas assim, mesmo que eu comprei de garantia, a máquina quebra. Porque existe um monte de coisa na máquina que não tem garantia. Entendeu? É que nem pastilha de freio de carro. É isso aí. Porque é gasto. E é caro, hein? Se pegar uma plataforma... a gente já falou isso no episódio aqui do Agrendia. Não treinei o carro, não preparei. A colheitadeira custa 3,5 milhões de reais. Até foi o vídeo que viralizou aí da Casa Barata, que ela fala 3 milhões. Ela fala 3 milhões mesmo, entendeu? Então, 3 milhões lá a colheitadeira, certo? Só a plataforma é aquela boca que fica girando. Ela custa 1 milhão de reais. Só a plataforma. Exatamente. Aí quebrou. Você acha que tem garantia? Não tem garantia, irmão. Você bateu no cupim, não viu o cupim, entendeu? Então você tem que ter um capital de giro para compras emergenciais. Numa fazenda dessa, no mínimo, você tem que ter 5 milhões de capital de giro. Certo? Por quê? Pode estragar um trem, você tem que contratar alguém terceirizado e etc. São várias variantes que tem quase que ter. que um fundo de reserva. Aí você paga o tempo, né? O cara Tá tá vendo ali as ali, ó? E, 2 pegou cupim. Fudeu, irmão. É 2 milhões de reais que você precisa pra amanhã. E ninguém vende a prazo. Ah, não sei o que. Não. Você tem que ir lá achar e comprar Pix, e né? buscar em outro lugar. No Pix, Então, dos 55 milhões, que é só o custo, vamos botar mais 5. Então, você precisa de 56 milhões de reais. Já tem 10 ali, não sei o quê, do teu exemplo, né? Isso. Então, Faltou 40. eu usei esse dinheiro lá no banco, aí. Não tem mais. Eu vou lá no banco e falo, não, acabou o seu crédito. Você já usou aí. Você tem que pagar aqui. E tá lá no meu fluxo de caixa diluído pra me pagar isso em tantos anos. Certo? Aí eu vou lá, hoje, no agro, ele é muito utilizado as operações de barter, que são as operações de troca. Certo? Nada contra, eu faço operações de barter. Mas eu vou lá no cara. E o cara fala, não, eu faço pra ti. Eu faço o custeio aqui, etc. Só que na conta, no final do dia, se nós pegar tudo, esse barter, ele custa pra nós, tá? De 18% a 30% ao ano. É isso. É por aí. 30% ao ano. Só que vale lembrar, no barter, não vou dizer que é todo mundo que opera dessa forma, mas você tem o custo que está explícito, que é a taxa de juros, enfim, e você tem um custo implícito que é, será que eu teria comprado, né, aqueles mesmos produtos pelo mesmo preço se eu tivesse ido lá com graninha Você na acertou, você tá sabendo O desconto muito do Pix, né? Você tá sabendo muito de água já. Você sabe mais que muito fazendeiro, você não sabe essa conta. Mas o glifosato aqui tá custando tanto. Opa, mas no barter ele é mais 30% mais caro, por quê? Não, tem que... É por aí. Que é assim, O entendeu? dinheiro é meu, eu cobro o que eu quiser. Ué. Por isso, então, esse aqui é o juros. Que a gente tá ensinando aqui no Agrendi que você tem que fazer essa conta. Aí você fala, porra, eu vou pagar 30%, 28% de juros ao ano, velho. É isso. Entendeu? Não, aí entra a Stark, certo? Cara, então quer dizer que eu posso faturando 73 milhões de reais por ano, certo? O que eu posso fazer para você fazer uma análise para mim, sendo que eu já sou produtor, eu já produzo há 10 anos, eu tenho seguro, eu consigo fazer o seguro dessa operação, e o seguro a gente faz do custo, então é do valor que você vai me emprestar. Então se São Pedro não ajudar esse ano, ajudar outro, né, o custo está garantido. Porque eu faço o seguro da operação, certo? Eu vou... Qual seria o primeiro passo agora para eu, produtor rural, para mim virar um possível Como é que cliente? fecha essa conta, né? O mais legal do que eu faço, e aqui falando uma coisa pessoal, né? Cada um vai ter a sua opinião. Mas o mais legal do que eu faço é que tem... eu falo isso muito lá pro time na Stark. Tem vários gatos, tem várias cores de gato para caçar esse rato. Isso é o mais legal. Show. A gente tá fazendo uma enciclopédia de operações de investment banking. Só pra vocês terem... Não existe, tá? Não existe. Atenção, isso que eu vou falar. Não existe nenhum material onde você fala, não, eu quero ver quais são as operações, todas as operações possíveis que dá pra gente fazer no mercado financeiro. Não existe um lugar onde você vai e folheia. Você tem que ir lá, então. Nesse nível que a gente tá no mercado financeiro, entendeu? É isso mesmo. Tá no Cretáceo, né? Então, assim, a Stark está fazendo a primeira enciclopédia de operações de investment banking e mercado financeiro. A gente já passou de 150 tipos de transação. Não estou falando em subtipos. Estou falando em tipos de transação. Que Por são exemplo, modelos de negócio. Modelos de negócio. Por exemplo, lá dentro tem um tipo de operação que é Pronaf. Isso. Mas todo mundo sabe que tem pelo menos uns 6, 7 tipos de Pronaf diferentes. Isso. Eu não estou considerando... Entra tudo como se fosse um só. Certo. Né? Essa enciclopédia vai ter valor, hein? Muito valor. Nossa. Muito valor. Give me. E aí, o que acontece? Eu lá naquela enciclopédia, isso a gente tá colocando tecnologia. Né? Eu ainda não consegui falar da Stack, mas quando eu explicar vai ficar muito claro. Mas é que aqui a gente já vai interagindo, entendeu? Isso, mas a gente tá, através de tecnologia, ensinando o algoritmo a entender de forma impessoal que tipo de transação dessa caixinha de ferramentas toda funciona para cada tipo de dor, de situação. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Como é que a gente poderia caçar esse rato? Certo. Uma maneira mais da mão para a boca é uma CPR financeira. Você vai num player de mercado financeiro,
Você fala assim, olha, eu quero emitir uma CPR, né? Mas, desculpa te cortar, Claro. mas antes disso, Claro. como é que eu tenho que estar pra chegar pra você? Eu Ah, tenho que ter uma controladoria, Isso. aí, uma por favor, aí auditoria? é esse cara aqui. Só pra saber, porque lembra que eu sou o Alex, entendeu? Aham. Eu cresci do dia pra noite, entendeu? E é tudo frio. Compro sem nota, vendo sem nota, entendeu? O contador, ele só joga no prejuízo pra mim não pagar imposto de renda, Isso, entendeu? é. Eu compro... Só é problema. Então, se tu olhar nos meus papel, meu irmão, meus papel tá feio. Mas eu consigo te provar que eu consigo ter essa rentabilidade. Então, como é que eu faço pra você me analisar? Confiar em mim, Entendeu? né? Confiar em mim que eu faturo isso mesmo, entendeu? Essa aqui é a autoridade. Eu sempre digo o seguinte, não basta ser bom, você tem que mostrar que você é bom. É, que é a nossa dor do mercado. Todo mundo sabe que tá assistindo, tem fazenda. Você sabe, não se iluda, que você fala assim, qual que é o lucro líquido da sua fazenda aferido, não por você na sua cabeça. Não, No extrato da conta. Não é Lá pro nosso contador ou a empresa de auditoria, onde tá? Não tem. Entendeu? Então explica pra nós, irmão, assim, o que eu preciso fazer pro nosso amigo Bruno aqui analisar o meu negócio. A gente tem que sempre se colocar no lugar do investidor para responder essa pergunta. O Aham. investidor não conhece você, Alex. Não Isso. sabe quem é você, mandou lá o teu cadastro, teu CPF. Né? Então, como que ele vai investir em você, né, aportar o dinheiro de você se ele não te conhece? Verdade. A forma dele te conhecer e te trazer segurança é ser transparente com os seus números. Né? Então, os seus números... Como qualquer negócio, né? Como qualquer negócio. Vou financiar um carro é a mesma coisa. Né? Então, Né? assim, então qual que é a capacidade que todo negócio tem de geração de caixa que vai garantir que você tem condição de pagar aquele financiamento, aquela prestação anual de acordo com Show. o prazo, né? Certo. Então, assim, acho que o primeiro passo é fazer uma conta se vale, até quando ou até quando vale a pena você não ser transparente com seus números. Exato. Né? Porque às vezes tem uma conta que às vezes o empresário não faz, o agricultor também não faz, é o Não seguinte, faz. mas eu economizei X de imposto. É. Esse X de imposto por não ter uma contabilidade adequada... Ou que tem que cair na mão do Bart, que Né? não olha isso. Aí quanto pago custa 30%. também? Qual que é a contrapartida Mas o disso? Barter sabe disso. O Barter sabe quem são as pessoas. É, Por isso que ele fala, você não tem pra onde correr? Aliás, Isso é é por, igual é por valuation de isso que o empresa, né, barter Bruno? ocupa cerca de 25% dos produtores. Uhum. O barter está presente em 25% dos produtores no país. Então, acho que é por isso, porque existe essa informalidade e só quem está ocupando ela no varejo hoje é a revenda. Eu tenho um exemplo prático disso, de um caso de um cliente que precisava fazer uma captação de recursos, a contabilidade dele não refletia a realidade, Sim. ele foi ao mercado, conseguiu, inclusive, uma proposta de investimento, só que com uma taxa, assim, estava passando de 2% ao mês. Nossa senhora. E aí é a mesma empresa, uma outra empresa do mesmo segmento, Aham. mais organizada, com os números refletindo a realidade, mas assim, dá de colocar uma do lado da outra, Sim, pode ser os mesmos 5 mil hectares. entendeu? Não, Só irmãos, que o cara cada um tinha... planta um O lado cara da tem fazenda. os números corretos, balanço auditado, a contabilidade refletia a realidade, os números transparentes, todas as perguntas que foram feitas, que a gente chama de Q&A, né? Que é answer e question, perguntas e respostas. Os caras tinham tudo isso na mão, muito organizado, um kit financeiro bem feito. O mesmo conseguiu a 1%. Entendeu? Aí você fala, poxa, mas a diferença de 1 para... nós estamos falando aí de dobro do custo. Aí valeu a pena economizar imposto, hein? Eu fiz uma continha Valeu a para ele, pena ele falou economizar assim, se ele imposto, hein? tivesse Oh. pago o imposto corretamente... Que tem Cara, incentivo. entendeu? Principalmente no agro, a gente sabe que Tem incentivo. imposto no Brasil é caro, tudo canto, mas no agro a gente tem uma diferenciação de imposto, a gente sabe Sim. disso, vamos ser realistas. Nós já falamos aqui no Né? podcast como é A que gente funciona. tem, né? A carga tributária no agro, comparado com outros segmentos, é menor. Então, acho que tem que colocar isso na balança, que às vezes o custo de desorganização, na hora que você vai bater na porta para acessar oportunidades melhores, você não consegue acessar porque você não tem organizado. Então, eu digo assim, foque em controladoria. Teu negócio, o negócio de agricultura, é insumo, tem que ter planejamento financeiro. A gente faz muito, Alex, apesar de agora, né? Época início de safra, o planejamento financeiro. Sabe? Qual que é o planejamento financeiro em vários cenários? Cenário se tudo der certo, São Pedro ajudar, chover, tudo na hora Choveu que fica quando tiver, certo. não choveu quando Cara, tinha o que que vai chover. acontecer? Você Tanto de lucro. né? Tanto. E não é só lucro, sabe, Alex? A gente olha também a necessidade de capital de giro, que você falou, porque Isso. o negócio Quantos do agro coitadeiros? consome, né? É verdade. O fundo de reserva é necessário. É verdade. Então a gente faz a projeção tanto na questão econômica, que é quanto que vai dar de lucro, mas também de financeiro. Tudo. Porque às vezes o econômico e financeiro não anda muito junto. Uma É, coisa é eu exatamente. tive resultado econômico. Mas quanto que foi que sobrou de caixa efetivo? São verdade. coisas diferentes. Então a gente Deixa eu trabalha perguntar. muito planejamento financeiro. Aliás, sabe? isso no agro é muito presente. O cara, no final do ano, ele teve uma margem de lucro expressiva, mas ele ficou metade do ano Aham. com uma Negativo. necessidade de... Exatamente, com uma necessidade Pagando de... juros na conta. Perfeito. E a gente faz os cenários, né? Então, se tudo der certo, e se tudo der errado, né? E se tudo der errado, né? Não choveu,
deu uma crise, enfim, o preço despancou. Uhum. Então eu tenho que estar preparado para qualquer um desses cenários. Então trabalhar cenário, mas um agro tem muitas variáveis. Coloca as principais variáveis, traça cenários e quando você for falar com o investidor, você consegue mostrar todos os cenários possíveis. Isso vai dando segurança cada vez mais para o investidor poder fazer um aporte. Deixa eu perguntar um negócio aqui, que eu sou fazendeiro, né? Nós estamos aqui no contexto do fazendeiro. Qual seria, vamos colocar assim em tópicos, os principais? O que eu preciso ter? Quais são os tópicos? Primeiro, uma contabilidade. Segundo, um projeto agropecuário. Projeto agropecuário que eu chamo planejamento financeiro, que é o estudo de viabilidade detalhado com vários cenários, de preferência com mais de um cenário. Então vamos botar o primeiro, que seria esse. Esse, acho que começa por ele. Então vamos lá. O business plan, né? É o projeto agropecuário que tem o business plan, que tem o estudo de viabilidade, tem o orçamento. Tem o fluxo de caixa lá, que é o orçado versus realizado. Exato. Aqui só um parênteses. Lá fora, tem uma diferença substancial de você captar recursos no mercado de capitais brasileiro lá fora. Lá fora, business plan tem muito valor. Certo. No Brasil, não. É importante que fique claro isso. Experimenta fazer o seguinte, pega o teu business plan. É verdade. Não sei o agro, tá? Não, no banco, falar a turma da caixa do banco não tem business plan. Cara, é só preencher uma planilha onde você coloca inventário, imposto de renda e quando vai a sua terra. E sabe por que isso, Alex? Não é porque o banco acha que business plan não é um documento... É porque o banco não entende. Não é. O mercado financeiro ficou durante 10, 15 anos operando com business plan e amargando problemas de fake news, né? Exatamente, porque orçamento furado, business plan furado. Então, o que acontece? Mais do que entregar um business plan, é entregar um business plan com informações sólidas. Da onde vieram essas informações que estão aqui dentro do business? Isso é o mais fundamental. Porque o mercado financeiro não aceita business plan, não é à toa. Não é porque tem um cara malvado lá do outro lado que não quer te financiar. É porque, cara, o mercado financeiro já teve muitos exemplos de business plan furado ano após ano. Eike Batista, né? Por exemplo. O business plan de como é que chama? PowerPoint. Agora sim, eu acho que respondendo voltando à tua pergunta, acho que eu colocaria, né, eu adoro lista, né? Vamos falar 5 itens importantes para gestão orçamentária ou planejamento financeiro. Acho que os dois, né? O segundo é contabilidade, que reflita a realidade. Que entenda do agro. Não adianta chamar a tua contabilidade, que você é dono do posto de combustível do supermercado, fala, ô contador, faz um treinamento. Não chama ele. E hoje... Nada contra ele. E só um ponto. Traga o especialista do agro. E só um ponto, o pessoal que está emprestando dinheiro sabe analisar a contabilidade do agro. Claro. Então eles vão identificar se não for algo assim. Exato. E aí hoje tem muitos escritórios no Brasil especializados no agro. Tem um aqui que a gente conhece, não tem? Tem um que é topzera, que chama Confiagro. Confiagro, entendeu? Excelente, muito bom. O nome já diz tudo, né? Confiagro. E tem a turma também, né, da Lobby, né? Lobby Consultoria também aqui de Goiânia. E vai gravar aqui um podcast. Perfeito. Aí o terceiro... E a Avali, né? A gente não faz a contabilidade, a escrituração contábil, mas a gente vai ajudar muito... Então indica muito... um parceiro seu, então, que você faz, que você pega dele. Tem alguém aqui, de Londrina? Eu indico a Confiagro. Confiagro. Aí, ó. Já ganhou o patrocinador. Isso, cara. Eu vou falar assim, eu vou pagar a passagem pra você voltar só no... Cara, o Alex, ele respirou, ele tá fazendo um negócio. É impressionante. Exatamente. Bom, eu acho que o terceiro item que eu colocaria importante eu vou chamar de compliance, que é documentação. Porque assim, é incrível, vou falar do setor de máquinas agrícolas. Que seria o agricultor vai comprar, o cara vai comprar uma máquina. Terra, documentação da máquina. Seria uma jurídica, né? O cara vai comprar uma máquina, cara, documentação organizada. Documentação. Às vezes o cara vai comprar uma máquina, ele não tem uma documentação básica, ele todo ano compra máquina. Né? E todo ano ele atrasa, porque não consegue ter uma documentação, uma certidão, não tem a documentação. Então tem um kit, que eu falo, um kit de documentação pronta, com toda a atualização das matrículas. Sim. A avaliação. A guia já emite uma nota. As avaliações do próprio imóvel, da própria propriedade, deixar isso sempre atualizado. Sabe, tem um kit pronto, eu chamo de compliance, que seria jurídico, de documentação das pessoas físicas, se for pessoa jurídica, e da propriedade. Acho que deixar isso sempre pronto. Vocês têm, mas eu não vou captar, eu tô bem eu tô com dinheiro, não é o meu caso, mas deixa pronto. Você tá pronto para a oportunidade. Sempre bota no custo da operação, deixar projeto, contabilidade, compliance. E aí eu colocaria faltando aí mais 2 dessa lista, governança. Governança A gente precisa tratar disso. Porque assim, a gente tem casos de agricultores que tem lá 11 fazendas, cada fazenda tá no nome de um filho, tá no nome de um neto, tá no nome... Aí ele bate o carro, o trem desenrola tudo. Então assim... Ninguém sabe o que tá acontecendo. E aí isso traz insegurança pro investidor. Ele fala, eu tô fazendo negócio com quem? No final do dia, com quem que eu tô fazendo negócio? E aquela salada de tá tudo bagunçado. Então assim, uma governança de um ponto de vista de sociedade, acordo de sócios,
funcionários, plano de sucessão familiar, isso tudo, essa documentação estruturada, vai cada vez mais vai melhorando o score, o rating que você comentou, que o Bira comentou. Uma coisa que o Moacir falou que é muito legal é você pensar, eu vou emprestar dinheiro para uma pessoa, você vai querer ter todas as seguranças que o seu dinheiro vai voltar. Você não quer a fazenda do cara em garantia, você quer o seu dinheiro de volta. Exato. O investidor também. Então, se você traz hoje bons argumentos que justifiquem sua causa, aquele cara vai ter cada vez mais segurança. E quanto mais segurança, menos custo. Então, mais barato é o seu dinheiro. Exatamente. Tudo isso ajuda. A Value, né? Value. E qual é a quinta? Vai pegar? Deu quinta, né? Não, tem mais uma, né? Então a gente falou business plan, contabilidade, documentação / compliance, governança, e eu finalizaria com a controladoria. Tem um departamento de controladoria que centraliza todo esse, vai fazer esse business plan, vai acompanhar o orçado realizado, vai acompanhar o orçado realizado, vai fazer estudo de viabilidade, vai centralizar toda essa documentação para mandar para os IBs, né? Então, e assim, tem uma outra empresa que faz isso, né? A Fazenda Rentável acho que faz isso. Eu vou colocar as empresas que fazem. A turma já seguir lá e já contratar, né? É isso aí. Exatamente. Controladoria. Então a gente tem feito muito isso no Brasil todo. Eu escutei isso aqui estruturando esses departamentos, porque assim, parecia que controladoria é coisa de empresa média, grande, e só para empresas de CNPJ, né? Para ver se está pagando certo e se está comprando correto, né? Não é só isso, né? E hoje, assim, você falou, uma média 73 milhões. Tem muita empresa, né, urbana que fatura muito menos que isso e necessita de uma controladoria. Nós estamos falando de 73 milhões e muitas vezes o cara não tem nada disso que nós estamos falando. A linha, né? Tudo. Entendeu? Só para a gente poder finalizar aqui, que eu acho que é o passo a passo para poder estar estruturado, para poder atender, né, e acessar novos mercados, seja o que for, você tem que estar preparado. Isso aqui, e olha que coincidência, né? Não foi combinado, né? Mas se tu pegar a lógica do primeiro episódio até agora, tudo que você falou foi conversado aqui. Que bom. Olha então nós temos todos os episódios explicando ao detalhe porquê da controladoria, porquê do compliance, porquê do projeto, como fazer porquê isso, da governança. E a gente não combinou isso, né? Olha não combinamos. Então quer dizer que faz sentido, todo sentido. Faz todo sentido até o nosso último tema, certo? Então, a questão do projeto agropecuário, você tem empresas de consultoria, que existem várias empresas, de consultorias que conseguem fazer isso. Uma delas, lógico, que é do nosso grupo, né? Que é a Fazenda Rentável. Ela faz isso ao detalhe, certo? E dá credibilidade para você. Pô, de onde veio esse projeto? Fazenda Rentável. Opa, então aqui tem credibilidade. Já tem o selo Fazenda Rentável. Esse selo conta muito. Né? Isso é muito legal, porque como a Fazenda Rentável ela usa tecnologia, usa bases de dados críveis, etc e tal, não tem aquela coisa do tipo assim, puta, e o cara que colocou essa linhazinha aqui, de onde é que ele tirou essa informação? O cara, sabe a coisa do cara? A pessoa que fez, né? Porque de onde a gente tira? Eu acabei de fazer uma conta aqui, essa conta eu tirei de um projeto que eu fiz semana passada. Da operação. Então eu não estou estimando que vai vender. É o que já está acontecendo das fazendas. Na vida real, na vida real. Já está levantando dinheiro pro rapaz, né? Aí a questão aqui da contabilidade, né? Existem várias empresas especializadas no agro, de contabilidade, várias, né? Mas temos aí a Confiagro, temos a Lobby, né? Que pode ajudar nós. A questão do compliance, né? A compliance são empresas mais específicas. Não é, você não encontra em qualquer lugar. Mas você pode capacitar pessoas dentro da empresa para que elas fiquem com a gestão do compliance. Faz um curso tipo aquele ESG? Tem modelo lá que tem tudo? O ESG, acho que ele está dentro do compliance, mas você pode, não precisa ter... Você pode contratar uma consultoria pontual para te ajudar, mas eu sempre gosto aqui de capacitar a equipe, para não ficar dependendo só das consultorias e tudo mais. Até porque então, é muito regional, né? Cada pessoa, por exemplo, você está no Pará, a documentação é uma, você está no Mato Grosso, a documentação é outra. Isso aí bem feito uma vez, depois é só manutenção. Então, compliance seria uma consultoria especializada que implementa e depois você dá continuidade. Então não precisa estar na minha cidade. Não necessariamente. Pode ser de fora. Você pode treinar alguém para depois, quando dá sequência. A parte jurídica, que eu tenho que ter assessoria jurídica, que vai fazer essa análise do compliance, que vai fazer toda a questão da documentação, certidão, matrícula, inventário, etc., que ajuda junto com o time da contabilidade. Perfeito. Né? Que nós temos aqui hoje a Mortosa Advogados, que faz nós também, e o Silverman, né? Que gravou com nós o nosso episódio, Silverman Advogados. Depois, então, a controladoria. Quais são as empresas que fazem controladoria? Eu acho que agora eu tenho que puxar... Agora é você. Então, eu tenho que puxar a sardinha para nossa brasa, né? O Grupo Velo é especializado em implementação de controladoria no agro, tanto para a cadeia de indústrias, empresas e agricultores. Então, por isso que você está no começo daqui, que é em mandar o cliente fazer essa análise, e no depois. Ele fez, aprovou,
Mandou o dinheiro, alguém vai fiscalizar. Tá dentro de casa. Né? Ô, Alex, é que o Moacir é um cara muito, assim, elegante e tal. Ele não é muito espalhafatoso. Sim. Mas eles fazem até balanço auditado. Ele até audita um balanço, pra vocês terem uma ideia. O Exato. time dele é muito robusto. Exato. Moacir, eu preciso de um balanço auditado para que esse balanço auditado dê credibilidade ao que eu estou apresentando para que a gente possa melhorar o score. A gente faz toda essa auditoria. E você orienta tudo que ele tem que regularizar também. Exato. Cara, não tem que arrumar isso aqui. É uma auditoria consultiva, eu diria, porque é uma auditoria em que eu aponto o que ele tem para melhorar e ajuda ele a implementar na sequência. E curiosidade, Moacir, pra gente matar. A Value, ela atende clientes de quanto a quanto? Qual é o seu menor e o seu maior cliente hoje? A gente já está no middle market, então a gente atende empresas aí com faturamento acima de 30 milhões, a gente já atende. Então você pega no agro, basicamente é um número que a gente consegue atender de uma forma bem abrangente. E se for um grande produtor, um cara de 500, 1 bi de faturamento? A gente tem clientes com mais de 500 milhões de faturamento agricultor que nós atendemos, famílias que a gente atende. Então não tem como dizer, né? Lá no Paraná a Todo gente mundo. tem uma família que a gente atende, eles faturam, já estão próximo de 1 bi já. E aí eles têm planejamento financeiro, orçamento, tem uma estrutura, tem um escritório corporativo, que a gente faz todos esses 5 itens a gente acompanha. Então esse aí foi o Moacir, né? Ele que gravou essa primeira etapa aqui, né, do nosso podcast. Nós vamos ter a segunda. Essa segunda ela vai entrar lá na segunda temporada. A segunda temporada depois eu vou passar aqui pro Bruno, certo? A gente tem um episódio, tá marcado, que é o 4º episódio. Perfeito. Que fala sobre isso aí, num grupo, certo? Que produz 20 mil hectares de área irrigada, certo? Que ele falou assim, pô, o que eu tô precisando? Eu já sou efetivamente excelente em produção, ele escolhe lá 90 sacas de soja por hectare, 180 Excelente, de né? milho e 60 de feijão. Então, assim, questão de produtividade, ele atingiu o auge. E na cabeça dele tava tudo certo. E na real entrou um time, que é um time tipo desse, certo? Que fez uma análise de todo o negócio e viu várias brechas contábeis, tributárias e também não tinha controladoria. E aí eles começaram a fazer, e só nessa pré-análise, agora, eles economizaram 10 milhões de reais. Exato. Eu tô falando de um grupo que fatura 500 milhões. Exatamente. E tem um ponto que Às ninguém vezes o olha. lucro teu não tá, claro, tá lá no insumo, tá lá em comprar correto, mas muitas vezes o que você controla ali sai nos dedos das mãos porque não tem uma controladoria. 10 milhões de reais sem aumentar um saco de soja a mais. Ah, Isso aí. entendo. Beleza? Não, manda Mas vai bem. continuar lá no segundo episódio, junto. Manda um abraço pra galera aí. Bem, eu quero agradecer, uma satisfação muito grande falar com um especialista, falar com essas mentes brilhantes do agro. E conta conosco no que a gente precisar voltar para falar algum tema, aprofundar um pouco desses 5 itens. Vamos fazer esse segundo Vai ser um episódio, que é o prazer detalhe. estar aqui, tá bom? Fechou? Valeu. Um abraço. Então a gente pegou e entendeu, né, o raciocínio do nosso amigo Moacir, agora já tá pegando o avião, né, partiu lá Londrina, Paraná. Você recebeu, tá auditado, a Value, né, fez lá o checkpoint e te passou, certo? Te passou a avaliação dele. Quanto tempo que a Stark demora, depois que recebeu esse checkpoint, para analisar o negócio e disparar para sua rede de negócio e gerar uma proposta para mim, fazendeiro? Perfeito. Cara, depende muito da complexidade do negócio. Vamos falar desse aqui, Via 56 de milhões. Isso, via de regra, se a gente tiver aqui Custeio. exatamente, se a gente tiver aqui um empresário minimamente organizado, decidido em relação à necessidade dele de captação, porque tem isso também. Isso é muito importante. Tem O cara isso que também. querer tomar. Porque se ele botou dificuldade, não, ficou muito difícil, eu vou no barter. Isso. Ele tem que decidir o que ele fazer. Isso. Mas diga que eu quero. Isso. Eu organizei tudo. Via Quero. de regra, a gente tem metas lá dentro da Stark. Eu preciso colocar um investidor na frente do cara em até 15 dias corridos depois que ele me contratou e mandou os documentos. Então eu tenho 15 dias para organizar toda a documentação do que a gente chama de roadshow, que nada mais é que bater na porta dos investidores compatíveis, né? E trazer um investidor para olho no olho, tá? Certo. É formalmente interessado no negócio dele. Certo. E aí, a partir dali, começa a rodar um reloginho que é do investidor. E cada investidor tem o seu. Certo. Tem investidor que em uma semana já Tô diz dentro. sim ou não. Põe o tanto e o taxa de juros eu aceito e tal. Perfeitamente. Tem outros investidores, a depender do formato de transação que eles acham que é mais adequado para resolver aquela dor. Por isso que eu falei, tem vários gatos para caçar esse rato, né? Sim. A depender da estrutura, pode demorar aí de uma semana até mais 2 meses Certo. para finalizar ali e entrar nos procedimentos de contratação. Mas uma pergunta, Bruno. Hoje, quem é que analisa a taxa? Quem é que analisa condição de oferta que vai ser entregue para o investidor? Porque quando você vai para o crédito, né, isso falando especificamente do crédito do mercado de capitais, via um CRI, via um CRA, via qualquer outro mecanismo do 150 que você comentou naquela cartilha de crédito, Sim. a taxa ela é importante? Sim. Mas para mim, o que é mais importante é a condição de pagamento.
Então, às vezes, você vai ter uma taxa um pouquinho maior, mas você vai ter 2, 3 anos de carência, você vai ter 8, 10 anos para pagar. Então, você fala assim, essa condição de pagamento entra no meu fluxo financeiro, apesar da taxa não ser um custeio. Eu acho que a forma Quem mais... faz isso, entendeu? Quem é que diz pro cara, ao analisar o balanço dele, analisar os dados dele, de que, ó, eu acho que essa operação aqui vai rodar a taxa de 1,3, por exemplo. Esse é o nosso papel. Entendi. E aí... Não é o investidor que diz que quanto que ele paga. Não, é claro que a gente constrói em conjunto com o investidor, porque imagina, eu não posso chegar dando carteiraço. Sim. Eu não posso chegar no investidor e falar, ó, se quiser desse jeito aqui. Entendi. Mas não vou conseguir existe proposta um norte, né? Existe um norte e assim... Cada um, né? Exato. E para cada operação, né? O trabalho do assessor, o trabalho do pessoal do IB, né? Da Stark, ou de qualquer outro IB, uma boutique, enfim. O trabalho desse profissional é justamente preparar a empresa para ser apresentada, ponto 1. Certo. E 2, tentar entender qual é a estrutura ou o produto de mercado financeiro mais adequado para aquele cara. Aí, mais eficiente, né? Perfeitamente. Aí é onde entra aquela história do, mas eu não preciso disso. Sabe por que eu não preciso disso, Bruno? Porque eu já tenho relacionamento com 3, 4, 5, 6, 10 fundos. Ou 10 bancos, né? Perfeito. Então eu não preciso fazer esse material, né? A gente volta e meia recebe empresários que trazem pra gente essa... Putz, mas por que eu preciso de vocês? Cara, você vai deixar o investidor dizer o que é, né, o que é melhor para você? Sim, de maneira totalmente desintermediada. Pensa o seguinte, o investidor é a tua contraparte. Sim. Né? Imagina... É o cara que tá te emprestando dinheiro. Exato. Ele é o cara que quanto melhor ficar para ele, volta e meia... Assim, periga ficar pior para você e vice-versa. Né? É claro que, óbvio, existem estruturas, muitas, que são boas para as duas partes. E é uma arte achar essas estruturas, porque você mescla instrumentos de mercado financeiro, de direito societário, de direito tributário, certo. Por exemplo, as operações de sale and leaseback. Sim. Você não consegue, são operações só para o pessoal saber, né? Uma operação de venda e retrolocação. Pra gente fosse, que tem no agro já. Tem Já. muito no agro. Compra e a renda. Exatamente. É o pessoal que fala o seguinte, cara, sabe o que acontece? Eu não ganho dinheiro sendo o dono da fazenda. Eu ganho dinheiro usando uma fazenda. Então, ela não precisa necessariamente ser minha. O que eu faço? Eu vendo essa fazenda, ainda que por um período determinado, depois ela volta para mim, eu vendo ela por um tempo, fico como arrendatário, né? Fico como locatário, me capitalizo no tamanho dessa propriedade. Isso. Então, eu boto muito dinheiro para dentro e vou pagar um aluguelzinho. Né? Esse tipo de estrutura, via de regra, ele pode ser muito eficiente para as duas partes, mas você não consegue fazer essa leitura sem você colocar na mesa aspectos de finanças corporativas, aspectos de direito societário, porque eventualmente como o patrimônio da empresa e a própria empresa está estruturada vai fazer diferença, se tem uma holding, se não tem uma holding, se está no CPF do sócio direto, se tem um CNPJ, e direito tributário, né? Porque, bom, se eu for vender a fazenda, eventualmente eu vou ter aí custos, né? Sim. Custos tributários. Será que os benefícios tributários dessa estrutura compensam os custos? Sim ou não? Depende caso a caso. Entendi. Então, é nosso papel entender dessa caixinha de ferramentas de 150, 160 operações, qual que é a melhor. E a gente fazer uma que a gente chama de modelagem. Porque, veja bem, a gente teve caso aí já de vários empresários que bateram na nossa porta e fizeram lá operações de CRA, operações de CRI, operações de sale leaseback, que eles se arrependeram. E aí eles sempre vêm pra gente falando assim, não, mas esse tipo de operação eu não gosto, porque eu tive uma experiência lá atrás e não gostei. Aí você mergulha pra tentar entender um pouquinho melhor, por que ele não gostou? O que deu errado? Aí você vai ver quem fez a modelagem dele foi o investidor, foi o cara lá dentro né? Que eventualmente tem um escopo lá muito mais restrito e tal. E fez pelo que era melhor pro investidor, não porque era melhor pro empresário. Né? Que é o que o Brida falou agora, questão de fluxo de caixa de faturamento. Porque às vezes o cara fez lá uma condicionante e na real, no agro, a gente só tem faturamento lá em janeiro e junho. Às vezes só uma vez no ano. Aí você fez uma contratação de negócio que eu tenho que pagar mês a mês ou a cada semestre, cada 6 meses ou cada 3 meses. Isso atrapalhou demais, porque o dinheiro que eu peguei lá, na real, eu tenho que pegar o capital de giro para pagar essa continha todo mês, e aí por isso que não deu certo. Uma coisa que você fala todo mundo faz a conta muito na ponta do lápis o que vai precisar. Sempre deixa uma margem de segurança, né? Então, eu sei que eu vou ter pagamentos mensais, então você tem que se preparar para isso. Certo. Eu sei que eu vou ter pagamentos semestrais, você tem que se preparar para isso. E o bom do mercado de capitais, é isso que eu acho que também é o que eu mais gosto de fazer também, é que é tudo muito específico, muito personalizado. Cada projeto é tailor-made, né? Cada projeto é feito pro
pro cara que tá tomando crédito. Entendeu? E o trabalho da Stark, pelo que eu entendi, é achar o investidor disposto a tomar esse risco. A gente tá, pegando pontos super importantes, mas eu acho que faz sentido a gente explicar o que é Stark e o que a gente faz de diferente, tá? Só para o pessoal conseguir entender um pouquinho essas nomenclaturas que eu venho usando. Então, assim, o que é Stark? É o Investment Banking digital, como eu falei para vocês. Sim. É o primeiro Investment Banking digital da América Latina. O que é isso? Isso significa que a gente conduz essas transações complexas, que eu expliquei para vocês, que são as transações que exigem aí um nível maior de preparo, de organização, de modelagem, né? Que você vai bater na porta de investidores completamente diferentes, que olham negócios de forma completamente diferente do banco. O banco olha muito passado. Esses investidores de mercado de capitais olham muito futuro. Como o meu cheque vai impactar na estrutura do negócio? Como esse cara vai produzir com o meu cheque melhor, pior? Qual é a capacidade de transformação da empresa que o meu cheque vai proporcionar? Então, nesse mundo, você, até hoje, antes da Stark, você basicamente fazia o quê se você queria entrar nesse mundo? Ou você... Tinha dois extremos. Ou você confiava em, muitas vezes, intermediários, corretores de imóveis sem muito preparo, que simplesmente chegavam para você falando assim, eu conheço investidor, eu vou te apresentar. Aí pega os seus documentos... Eu tenho um fundo, né? Eu tenho um fundo. Eu sou representante de um fundo, tal. Aliás, muito cuidado com essa coisa do representante do fundo, porque eu nunca conheci legitimamente um representando um fundo. Um cara que a gestora foi lá e deu para ele um mandato, você pode falar em meu nome e livremente prospectar negócio pelo Brasil. Fica esperto aí, fazendeiro. Eu não conheci. Pode ser que tenha, claro que pode. Mas eu não conhecia ainda. Eu já perdi tempo com um negócio desse. Meu Deus do céu. A maioria usa o instrumento de um fundo através de um parceiro. Então, vamos supor, eu conheço o Bruno, sei que a Stark é uma boa empresa, e eu trago o negócio pro Bruno. Eu não represento o fundo, eu represento o Stark. Através do Bruno. Perfeito. Então, o que acontece? Via de regra, antes da Stark, o empresário, o produtor rural, enfim, ele precisava recorrer a esse tipo de intermediário pouco qualificado, certo? Que não cobrava nada, mas também não entregava, né? Na verdade, a verdade é essa. Claro, estou falando aqui via de regra. É claro que tem muitos profissionais, por exemplo, ex-corretores de imóveis, ex-gerentes de bancos, que não são exatamente... É por isso que estão ricos. Os que dão pobre já fica esperto. É isso aí. Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Eu acho que tem duas formas de você identificar. Boa. Vamos aproveitar. Esse é a principal. Eu acho que tem, na minha... Tô com quase 15 anos de mercado financeiro. Tamo junto. Nessas andanças, vindas e vindas do mercado financeiro, eu aprendi a identificar o bom profissional por dois aspectos, né? Primeiro é pelas transações que ele fechou. Isso. Pergunta. Vou até olhar pra câmera. Pergunta pra ele quais são as transações que você... Não é que você participou servindo o cafezinho, assim. Quais são as transações que você fechou? Isso. Qual foi o seu papel? Como você agregou o valor? Eu vou trazer o nome do mercado financeiro pra isso. Qual é o seu track record? Boa. Track record. Qual é o seu track record? Boa. E a segunda dica, essa talvez nem todo mundo concorde comigo, mas a minha experiência pessoal diz isso. É o cara que escreve bem. O cara que manda um e-mail bem escrito, o cara que escreve bem no WhatsApp... Que é organizado. Que eu nem escrevo. Eu tenho... Só mando áudio. Na minha experiência pessoal, quando eu penso, lembra que todos os intermediários, os profissionais, os nossos agentes aí que estão, né, provavelmente ouvindo esse podcast também, que tem uma performance acima da média, são caras, via de regra, que são muito cuidadosos com esses detalhes. Entendi. Sabe? E que estuda o negócio, que entende, e que já fez, e que vai subindo legal de cada vez. Então, se você fechar um negócio desse tamanho, 56 milhões de reais, não leve para amadores. É mais ou menos isso. Né? Bom, você vai acabar pagando mais caro. Vai pagar muito mais caro. E se levar alguma coisa para casa. Você comprou 3 milhões de colheitadeira. Você vai levar no tio da esquina para arrumar a sua colheitadeira? Você não vai. Você vai levar na concessionária. É a mesma coisa. Isso. Cara, exemplo perfeito. Pro mundo aqui, exemplo perfeito. Então vamos lá, seguindo o raciocínio da Stark. Então, isso. Então, antes, ou ele ia para esse mundo dos intermediários pouco qualificados, ou ele ia procurar uma grande casa. Que pode ser uma das grandes boutiques. Family office, coisa assim? Não. Ele procura ou direto os bancos de investimento. Certo. Né? Uma XP, um BTG. Uma XP, um BTG. Ou ele procura direto o que a gente chama de boutiques. O que são boutiques? São casas que não são elas que realizam os investimentos, são consultorias. Mas muito especializadas. Com gente, as melhores formações, né? Profissionais que ganham aí seus 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões ano. Entendi. Né? Que conhece o dono do dinheiro. Que conhecem o dono do dinheiro, ou são caras muito técnicos. São especialistas. São especialistas. E é claro que esse time,
Cara, via de regra, esse time é muito legal. Qual que é o problema? Cara. 200 mil pra entrar. Então, assim, você quer minha consultoria? Quem Legal. quer rir, tem que fazer 200, 100, 120, 150, 200 mil pra começar os trabalhos. Eu nem acho que essas casas estão erradas, porque também eles espantam quem tá lá só olhando. Especulador, Você quer um bom trabalho? Então, beleza, você paga. Aí você vai ter um ótimo resultado. Eu não conheço nenhuma casa, uma boutique de M&A, uma boutique de crédito, que trabalha com SM ou DCM, né? Que é com equity ou débito. Eu não conheço nenhuma ruim. Eu não conheço. Tipo, sério. Os caras são bons. Eles pegam os melhores dos mercados, eles são bem remunerados. Sim. Só que eles são caros. Custa, né, velho? É caro. Custa pagar um projeto de 200 mil reais. Mas aí é que tá. Aí é onde entrou a Stark. O que a gente fez lá desde 2017? Eu e meus sócios, a gente... vou aqui simplificar, depois eu posso contar a história no detalhe. Sim. Mas a gente falou assim, cara, não é possível. A gente tá na era do Uber, a gente tá na era do iFood. Assim, mercados que a gente jamais imaginava que iam passar por uma diversificação tecnológica tão grande. Fazenda rentável. Fazenda rentável. A Stark é a fazenda rentável do crédito. Então a gente pensou assim, cara, não é possível que o mundo das transações complexas, da intermediação de negócios, continue essa coisa de troca de cartão de visita. Não é possível. E aí, o que a gente fez lá atrás, abrindo aqui um pouco a cozinha? Lógico. Ranking da BVCap, que é a Associação Brasileira, né, de Fundos de Venture Capital, Private Equity e tal, que são fundos de investimento que compram empresas. Certo. Tá? Para quem tá em casa, fundo de investimento que a gente começou, né, os meus sócios começaram nesse mundo. Certo. E aí eles foram lá, eram 160 e pouco, 170 e pouco, foram lá um por um visitando, tomando cafezinho, almoçando, jantando. Validando MVP. Estudando, né? E foram lá coletando as teses de investimento. O que é uma tese de investimento de um investidor? É o segredo industrial dele. É a fórmula da Coca-Cola dele. É aquela informação que está guardada numa gaveta, geralmente com chave, né? Que é basicamente o que ele está procurando. Mas não é o que ele está procurando assim, a casa tal está buscando negócios no agro, ou a casa tal está buscando fazendas de commodities. Cara, não. É assim. Vou dar um exemplo. Certo. Todo mundo sabe que a Croton investe no setor de educação. Não precisa ser nenhum gênio. Isso. Basta saber ler e ter acesso à informação, acesso à internet. Quais são os critérios da Croton escolher uma universidade para comprar? Exatamente. Outra coisa muito diferente é você saber qual é o tipo de negócio de educação, aonde ele tem que estar localizado, qual o ticket médio da mensalidade que tem que ter para ser apto a receber o investimento dos caras, quais são as características do prédio físico, certo, para ele estar apto a receber o investimento, certo, né? E assim vai aí uma dezena ou duas dezenas de critérios no detalhe. Bom, resumo da ópera. A gente pegou todas essas teses de todos esses investidores, colocou dentro de um banco de dados, colocou um algoritmo e a gente criou o Tinder do mercado financeiro. Agora entendi. Certo? Então, antes, como funcionava? Antes, como é que funcionava? O empresário buscava de um por um, troca de cartão de visita. Por mais que fosse numa grande boutique, com esse time bacana que a gente falou, no fim do dia... É braçado, é manual. No fim do dia é relacionamento, tá? É troca de relacionamento. Eu conheço um investidor que quer investir em você. Me contrata, tarará, paga, não sei o quê, eu te apresento. Isso. Através da Stark você passou eu financio o seu match. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Através da Stark o pessoal pode entrar na plataforma, se inscrever. Certo. E a plataforma diz a quantidade de investidores que estão nesse exato momento procurando uma empresa exatamente como aquela para investir. Quanto que eu pago por isso? Aí é que tá. Você não... no Success Fee? Então. Ou eu tenho que ser o mínimo viável? Hoje, cliente? Isso. Hoje a gente está entrando numa fase de escala, né? Você sabe como a Fazenda Rentável também é uma empresa de tecnologia como nós. A gente está em fase de escala. Então hoje o nosso único produto, que é o que a gente chama de Stark Match, que faz referência justamente ao Tinder, né? Certo. É um produto que de graça, você tem acesso a informações muito importantes, que é o seu score no mercado, ou seja, como o mercado financeiro, em média, pode estar te enxergando em relação à qualidade do seu negócio. Você tem acesso ao seu score, seja para transações de crédito, ou seja para transações de M&A, ou seja, compra e venda de empresas. Certo. Você consegue ter um cheiro bastante acurado, né? Bastante preciso, de como o mercado pode estar te vendo naquele momento. Isso seria um diagnóstico. Mas é exatamente um diagnóstico. Certo. Só que automatizado. Certo. Já vou explicar como isso se dá. Certo. E a outra coisa é a quantidade, ainda não o nome,
a quantidade de investidores que estão formalmente, que podem estar potencialmente, interessados em investir no seu negócio. E aí, como é que você faz? Você recebe uma visita, né? Uma visita não necessariamente física, uma call, né? Uma reunião com alguém do nosso time comercial, que vai aprofundar aquelas informações, que é para ter... Cara, a gente é muito sério. A gente quer ter certeza que o algoritmo não errou. Então, a gente coloca um profissional especializado no time comercial. A gente coloca um colega do time comercial especializado. Não é vendedor que antes trabalhava em outra coisa e agora está trabalhando na Stark. Não, é alguém que veio do mercado de capitais, que está no time comercial. É a venda assistida. Venda assistida. E aí ele checa se aquelas informações que foram cadastradas na plataforma são verdadeiras, e ele aprofunda elas. Porque também tem isso. Às vezes o cara não lembra a margem de lucro operacional dele e coloca perfeitamente, coloca qualquer coisa. Às vezes ele não lembra o valor das garantias. E aí, putz, isso eventualmente faz o algoritmo errar, lógico, né? Meu imóvel vale 30 milhões. Perfeitamente. Quando ele passa por esse filtro comercial e a gente percebe que não, estamos diante de uma transação que tem mais chances de fechar do que de não fechar. Chama funil. Isso. Aí a gente manda uma proposta e como é que ele nos remunera para prestar o serviço de levar ele até o investidor e acompanhar até o dinheiro cair na conta. Certo. São 2 momentos de remuneração. Primeiro, obviamente, é a remuneração de sucesso. Lógico, né? Um percentual. Que é 99,9% aí da nossa remuneração, é a remuneração de sucesso. Lógico. Ele vai pagar aí um percentual, Uhum. que vai depender do tipo de produto, do tamanho da empresa, enfim. Sim, né? certo. Pelo valor da captação, sobre o volume que a gente efetivamente captou. Que cai na conta. E apenas se captar. Porque também tem o seguinte, tem gente que coloca lá uns percentuais, às vezes até menores, mas tem aquelas cláusulas que é tipo assim, mas se eu te colocar uma proposta e você não aceitar, você me paga tantos por cento do FII, né? Da remuneração. Tem um mínimo ou e tem o success fee. Isso, ou você tem uma exclusividade comigo. Quer dizer, eu vou até te cobrar um pouquinho menos, mas se o Banco do Brasil te jogar 5 milhões na conta amanhã, tu me deve um troquinho aqui. Isso. A gente não tem isso. Certo. Então é extremamente meritocrático. É só sobre os investidores que a gente colocar na negociação e se você aceitar. E se a negociação prosperar. Entendi. Sim. Vocês trabalham com tail também? Ou... Temos o que é o tail, né? Que o Bira está perguntando. É o seguinte, acabou a nossa relação contratual, por quanto tempo, se você voltar a falar com aqueles investidores, a nossa remuneração é devida. Como é que chama isso aí? Tail. Cláusula de tail. Nota aí, ô diretor, aqui embaixo. Boa. Entendeu? Isso aí eu nunca usei, sabe por quê? Não sabia como. Vocês me expliquem como é que eu cobro do cliente. Depois que eu indico, tá no contrato. ele só me paga a primeira. Depois que abriu, como é que eu cobro dele? Posso cobrar? Aí vai depender de como você consegue... Se eu tô ali junto, acompanhando até o final e continuando o relacionamento. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Vamos supor que a gente atendeu uma... Você fez esse negócio aqui, aí o cara renovou. Daqui 5 anos, o cara é mais 100 milhões. Eu já paguei e o cara não. Você já é meu cliente. No nosso caso, é um tail de 12 meses. Então, a chance disso aí acontecer é muito pequena. Até porque nossas transações, via de regra, são prazos bem maiores do que 12 meses, né? Sim. Mas é para a seguinte situação. Imagina que eu conduzi todo o roadshow do cara, ou seja, eu levei ele de forma extremamente profissional e adequada ao mercado financeiro. Certo. E eu apresentei para ele 10 investidores. Ele fechou com 1. Certo. Tá? E os outros 9 ele não fechou, mas teve ali um envolvimento do nosso time. Sabe quem é quem? Ele sabe quem é quem e mais, esses outros 9 investidores, eventualmente eles saíram com uma ótima impressão. Lógico. Por conta do nosso trabalho. Certo. Então a gente acha justo que se ele abordar algum desses 9 outros que ele não fechou negócio... Para né? outro negócio? Para outro negócio, nos 12 meses a partir do momento que o contrato encerrou, é justo que ele nos pague uma remuneração também. Como é que você vai monitorar isso? Cara, eu acho assim, você pode criar qualquer tipo de mecanismo de monitoramento que você quiser. No fim do dia, é a seriedade entre duas pessoas que estão uma olhando no olho do outro. O fio do bigode. Não, Isso, eu entendo, né? mas eu não tô falando de um negócio digital, que eu fui lá, me cadastrei, eu fiz a venda assistida, você tá lá em Florianópolis, eu tô lá em Rio Verde, Goiás, você não me conhece, e eu fecho o negócio, abro o contato com 9, mas até agora não sabe quem é o Alex. A gente hoje não tem um mecanismo de tecnologia que, assim, caiu dinheiro, e eu acho que nem vai ter, né? Caiu dinheiro na conta dele, a gente já sabe de onde é que veio. Mas a gente tem uma relação, a gente tem uma área que se chama área de RI, de relação com investidores, tá? Entendi. E essa área de relação com investidores, ela faz duas coisas.
ela capta novos investidores e adiciona à plataforma, Certo. para que a gente tenha cada vez mais investidores lá dentro. Possíveis. A gente já passou de 1.200 investidores ativos na plataforma, só para vocês terem uma ideia. Aham. E ela tem uma segunda atividade, que é a atividade de manutenção desses investidores. Então, ela cria o relacionamento com os investidores e vai atualizando essas teses de investimento. Já peguei essa sacada. Então, Na real, eventualmente, nessas relações... eu acho que você nem tem que preocupar muito com o cliente. Se ele vai te dar o bypass ou não. Você se preocupa com o fundo. Se prepara com a turma. É isso aí. E o Porque fundo eles, geralmente não dá. você só traz um negócio pro cara top. Não, O outro e lá, outra? não, hein? Alex, eu Boa. tô fazendo um negócio Boa de 30 sacada. milhões É isso aí. com você. O fundo tá te financiando, se ele quiser ir sozinho. Eu tenho mais 5 negócios de 30 milhões indo pra lá. É verdade. Ele não vai se queimar por causa de um verdade. negócio. Geralmente, tá? Boa. Mas mau caráter tem tudo que é lugar, né? Quase Geralmente. sempre, por conta dessa estrutura de RI, quase sempre o investidor é que fala pra gente. Agora- Porque ele tem medo. Ele tem medo de a gente estar sabendo, eventualmente, não sei o que. Até Então, porque ele sabe que tem cláusulas disso, entendeu? Deixa eu. Agora exato. voltou na minha cabeça aqui, só aproveitar aqui o negócio. A turma que tá assistindo nós do Agro em Dia, que é da turma high-tech aí, de tecnologia, startup. Talvez você conheça a empresa aqui, mas ela faz tipo isso. Eu participei e eu era cliente, usuário, certo? Ela é da Espanha. Chama Habitíssimo. Vou falar da Habitíssimo? Habitíssimo é uma plataforma, certo? Onde você que tem uma construtora ou um escritório de arquitetura, certo? Se cadastra, né? E lá aparece todas as demandas que você coloca a região, o serviço que você coloca. Legal. O que você faz? E aí ele te linka. Você paga uma mensalidade pra você receber, ó, existe, né, 10 oportunidades no seu negócio. E aí cada oportunidade tem um valor, entendeu? Tipo, quanto maior o negócio, mais caro é. Tipo, R$150, R$200, era R$500. Tem até uma plataforma brasileira chamada Get Ninjas, que é parecido com É, isso. Olha aí aí. você paga pra abrir. Não quer dizer que você ganhou. Uhum, Não quer dizer que você ganhou. Você paga pra abrir, opa, aí lá sai o lead, sai o contato, e aí você entra e faz a venda assistida, faz a sua tese, defende, e vendeu no Habitíssimo, você só paga aquele valor e a receita deles. Mas aqui, se eu olhar, é um Habitíssimo, entendeu? De negócio, onde você não precisa pagar pra ver o negócio, você vai falar que tem. Parecido, talvez, né? Tem aí 5 ou 10 que tem disponível pro seu negócio, entra no negócio e aí ele ganha lá um percentual. Seria isso, mais ou menos, comparativo? Voltando até aqui o Ele exemplo tem a da- informação, né? Isso, voltando aqui o que eu estava dizendo sobre como a gente é remunerado. Então, como eu falei, a gente tem uma remuneração sobre o sucesso da transação apenas se ela acontece. Durante a prestação do serviço, a gente tem 2 fases. A primeira fase de prestação do serviço ela é totalmente gratuita. Certo. Depois que eu assinei o contrato com o cliente, eu inicio uma fase gratuita, que é onde eu elaboro, eu mergulho muito profundamente no negócio para entender no detalhe, porque assim, pensem que eu preciso saber vender aquela empresa melhor que o empresário Lógico, para o investidor, lógico. né? Ou no limite, pelo menos na mesma qualidade que ele. Então, Tem que eu, estudar um eu negócio preciso mergulhar muito. Então, a gente tem aí as nossas reuniões, reuniões, eventualmente visitas em loco na empresa, que é pra gente saber no detalhe como o cheque vai impactar a estrutura daquele negócio e o que é aquele negócio. Certo. Legal. E eu produzo todos os materiais, porque, veja, eu não posso chegar no investidor falando assim, tem um cara aqui que é muito bom, não sei o que, não. Existe um conjunto de materiais Certo. padrão que São o as mercado apresentações. financeiro confia, perfeito, que o mercado financeiro confia, para o que a gente chama um roadshow de sucesso. Ou seja, que é para eu chamar a atenção do investidor mais do que todos aqueles outros, às vezes, 20 negócios que ele recebeu naquele dia. É um Sim. pitch. Entendeu? É um pitch. Um ponto que eu acho que é legal que a gente está comentando é a gente trabalha muito com empresas tipo a Stark. Muito. Tá? A gente tem hoje uma capilaridade muito grande de negócios. Chega muita coisa para a gente. Nossos clientes querem tomar crédito. Muitos fazendeiros, muitos do ramo imobiliário, né? Querem fazer uma construção de um prédio, querem Sim. custeio, querem dinheiro para comprar fazenda. Então a gente Sim. trabalha muito isso. Isso. E a gente utiliza muito pessoal em empresas parecidas com a Stark. Sim. O maior ganho de know-how que o nosso cliente tem é quando ele faz a primeira operação. A curva de aprendizado é incrível. Né? Em que sentido? O cara... Sabe aqueles 5 passos que o Moacir comentou atrás? Sim. O cara passa por tudo aquilo. Ele começa a organizar a casa, ele começa a fazer diligência, ele começa a entender se a empresa dele é rentável, qual o tamanho do cheque que ele pode Não é só que tomar. resolver aquele problema do dinheiro, ele já resolve Não. pra resolver pra trás Ó, também, né? Eu vou falar uma coisa que as pessoas hoje pouco pensam, né? O valuation do seu negócio, né? O quanto vale seu negócio. Todo mundo pensa, não, minha fazenda vale 500 sacas de soja, minha fazenda vale 600 sacas de soja. Você não vende a terra, você vende um negócio. Então, se seu negócio está bem organizado, se você tem toda a diligência, se você tem uma boa abertura de crédito, né? O seu negócio vale mais. Por exemplo, eu finalizando uma operação dessa, deu todo esse trabalhão aí, finalizou, o dinheiro entrou na conta e eu paguei.
certo? Começou a pagar, né? Porque é longa, são 8, 10 anos. Mas digamos que eu paguei, certo? Tô pensando isso no futuro mesmo, longo. Isso também me dá credibilidade pro mercado na hora que eu vender o meu negócio, concorda? Muito. Eu já muito. fiz negócio com fundo de investimento tal, Posso com dar um investidor exemplo? tal. Por favor. Ó, um Isso exemplo mostra eu vou te que dar. eu tô preparado. Vou trazer uma empresa Né? daqui do Goiás, Jales Machado. Todo mundo conhece a Jales aqui Sim. de Goianésia, né? Uma grande Sim. empresa, né? Uma usina. A Jales, ela, antes de fazer o IPO, que foi um sucesso no Sim. ano passado, Sim. antes da Jales fazer o IPO, a Jales já tinha emitido de 7 a 8 CRAs. CRAs é um instrumento de Sim. certificado de recebíveis do agronegócio Sim. de financiamento. O primeiro CRA que a Jales fez, ela deu muita garantia, ela deu muito recebível Isso. para poder levantar grana. Por Que é quê? essa operação, Porque né? o investidor lá da Faria Lima, Aham. ele não sabia o que uma empresa de Goianésia fazia. E depois que ela fez a primeira operação, Certo. pagou. Fez a segunda, pagou. Certo. A última, a 7ª operação dela foi no aval. Ela estava tomando dinheiro crédito clean. O que O que é significa isso, Val? Ela não botou nada de garantia, é o nome dela. Ah, Eu já é o crédito dela mesmo, é o nome, eu know-how. pago. Todo mundo hoje quer emprestar dinheiro para Jales Machado. Ela não botou terra em garantia, ela não botou recebíveis em garantia, ela botou o nome dela. Aí Lembra- eu faço uma pergunta pra vocês. Se ela nunca tivesse ido pro mercado de capitais, se ela tivesse ficado só no barter e no banco, Aham. onde ela estaria hoje? Cada um vai ter sua resposta na Sim. cabeça. Mas assim, será que Tradicional, estaria no normal. mesmo lugar? Não. Né? Aí essa empresa que todo mundo sabe que tem nome, que tem confiança, que tem uma boa estruturação de crédito, o que é isso? Uma grande diferença que você comentou. Vou dar um exemplo que você falou do Banco do Brasil. Aham. Quanto que o Banco do Brasil limitou para lá, para o cara pegar de grana? 30 milhões. O mercado financeiro é infinito. Se você sabe brincar, Aham. é uma caixa de Pandora, você tem acesso a crédito infinito. Entendi. Então, se a Jales hoje, ela tem Vi de vários negócios aí, né? se a Jales quiser levantar amanhã R$1 bilhão, ela consegue. Entendi. Por quê? Porque ela tem estrutura para isso. Entendi. Ela tem nome, ela mostrou para o mercado que ela sabe, ela tem capilaridade de fazer novos negócios. Então, isso vale muito. Quando ela foi vender a ação dela, que ela vendeu lá por, acho que foi R$8,90, Então, deixa eu só complementar aí agora. essa ação pode valer R$11 se ela tivesse organizada, entendeu? Tipo, você vale mais. É? Vou colocar a fazenda rentável pra pegar um dinheiro aí. Legal. É tipo isso. É ou não é? Sim. Se eu pegar um dinheiro aí, pagar, tudo certo, movimentar, quando eu quiser abrir o IPO igual a Boa Safra, Sim. eu vou estar validado então. Não é só meu faturamento. Não. Porque eu tenho faturamento hoje, certo? Agora não é mais Alex Agro em Dia, agora é Alex Fazenda Rental, certo? Boa. Certo, é isso aí. Né? É na prática fazendo. Então, Uhum. quer dizer que se eu quiser um dia fazer uma projeção de IPO da gestão das fazendas, porque hoje o movimento é 400 milhões de reais, certo? Nas Certo. fazendas. Uhum. Né? Ganha um spreadzinho pequenininho, igual você, todo mundo ganha um pouquinho, né? Ganha um pouquinho de muito é muito, É né? isso. Então, se eu fizer operações dentro da empresa e estruturando, eu consigo passar credibilidade. Aí, quando eu tiver lá 1 bi, 2 bi de movimentação, X de faturamento, sei lá, que vai dar 100 milhões por ano, mais ou menos, né? Aí sim eu consigo pegar no mercado, abrir IPO e aí virar uma empresa igual essas outras. E vale mais. Esse é o ponto principal. A Que questão sai é a desse seguinte, mundo de startup, ninguém de casa valuation, direto, não sei né? o quê. Ninguém casa direto. Então você não chega assim, conhece uma pessoa e, poxa, no dia seguinte você Gostei. coloca um anel no dedo dela e você casa, né? Você É. tem uma fase de namoro. A fase de namoro com o mercado financeiro, se Aham. você quer ir para um IPO, se você quer... É o crédito. Exatamente. É a emissão de uma operação de crédito estruturado. E quando a gente fala isso, e é bacana aqui do Agrindia, porque a gente fica olhando no universo, só pensando em startup, só empresa de, por exemplo, quem não conhece a Jales Machado, depois eu coloco o link aqui pra todo mundo conhecer, ela é uma usina de cana-de-açúcar, certo? Ela é um grupo que tem as fazendas, que tem área arrendada, né, e tem a indústria, agroindústria e etc, certo? Que foi crescendo, mas mudou a gestão. Uhum. Mudou a gestão. Essa gestão vem com uma outra visão, que movimenta muito dinheiro, ó, né? A produção de cana-de-açúcar, a receita dela é uma vez no ano. Só colhe a cana uma vez no ano, certo? E o custo depois de 7 anos ou 5 anos, depende da produção, né? Você tem que reformar e fazer de novo. Então é um baita investimento. Ela tem lucratividade? Tem. Ela é uma commodity? É uma commodity. Ela produz etanol, né? Ela produz tudo dentro da indústria de cana-de-açúcar, você aproveita. Não tem desperdício de nada. É açúcar, é etanol, é bagaço, CDDG e cacete. Certo? Só que essa gestão nova entendeu que precisava desse mercado, fazendo essas operações menores, porque o CRA, que seria o CRA? Operações menores? Tipo, seria esse custeio ou não? Pelo contrário. Vou me permitir voltar naquele exemplo que você deu do fazendeiro que precisa aí dos seus... 56 milhões de reais. Isso, ele precisa de 56 milhões, ele conseguiu 10 no banco, opa, faltou o resto. Então ele precisa de 46. Aqui no Não, teu aqui é exemplo, 56 mesmo. Ah, tá, 56 mesmo, É. perfeito. Vamos lá. O que ele pode fazer?
Uma operação, tem vários. Como eu falei, tem uma sopa de escolhe leite. uma. Eu não vou falar de todas, mas vamos falar das mais óbvias. Então, ele pode, se ele quiser uma operação meio da mão para a boca, quer tomar agora e pagar daqui 2, 3, 4 meses, ele poderia emitir, por exemplo, uma CPR financeira. Ele chega num banco e fala assim, olha, eu tenho essa safra, eu tenho esse histórico, eu provei que eu entendo do que eu tô fazendo, né? Eu já tive Turma já deu 10, 12 safras, né? Eu preciso de 46 milhões para ter quanto de receita que você falou aqui? Desculpa. 73, né? Então, preciso de 46 para ter 73. 56. Desculpa, 56 para 73. Isso. Você não quer me financiar esses 56 em troca de uma fração ideal? Na prática é isso, tá? Uma fração ideal da minha safra? É isso. A gente divide lá na frente. Esse 73 aqui eu divido com você. Entendi. Numa determinada proporção, que obviamente, quanto menor o seu risco de crédito, menos você precisa dividir. Exatamente. Na prática é isso, né? Com o investidor. Entendi. Tá? Ou o que é quanto menor o seu risco de crédito? É o risco de crédito percebido. Vamos lembrar que as coisas nunca são o que são. Elas são o que parecem ser. Exatamente. Então, se você for um baita produtor, mas você não tem organização, compliance, né? Você vai parecer um empresário muito pior do que você de fato é, vai levar para casa uma operação mais cara, ou eventualmente não vai conseguir levar para casa uma operação. E uma coisa que eu queria comentar do Bruno, que é onde eu queria falar antes, mas a gente foi para a parte do valuation e me perdi. Uma coisa legal que a gente tem muito nessas casas, que a gente usa como parceiros para levantar crédito para o nosso cliente, é o seguinte: como eles trabalham 100% success fee, ou seja, você vai trabalhar com o resultado no êxito, você acaba de ganhar um alto time de especialistas muito capacitado para ser seu time financeiro de crédito. Show. A mesa. Dentro de casa. Porque o Bruno, ele não ganha dinheiro se ele te emprestar. Vou dar um exemplo: CDI mais 5 ou CDI mais 6. O FII dele é o mesmo. Então, se ele consegue para você a CDI mais 3, a chance de você tomar esse dinheiro é maior e ele vai ganhar a mesma coisa. Então, ele quer que você pague menos. Então, você achou um cara alinhado com seus interesses. Ele quer que você tome o crédito. A carteira dos seus clientes, né? Isso. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que é o seguinte. A Stack, como eu falei, né? Voltando, a gente tem a remuneração de sucesso e a gente tem, durante a prestação do serviço, 2 fases. Então, como eu falei, durante a fase de elaboração dos materiais e o próprio roadshow, ou seja, próprio bater na porta dos investidores, apresentar o material, defender a transação, etc., tá tudo de graça. Se eu peguei lá, vamos supor que na plataforma você tem 18 investidores compatíveis. Certo. Eu bati na porta dos 18 com o melhor material possível. Certo. E nenhum deles se interessou pelo seu negócio. Você não pagou nada. Você não me deve nada. Certo. Todo o meu tempo de analistas, né, um time Sim. né, profissional, esse tempo foi... É um investimento seu. Um investimento meu. Agora, a partir do momento que eu tenho um investidor e eu coloco ele na tua frente, que ele está formalmente interessado, ele assinou um NDA, né, ou seja, um contrato de confidencialidade, eu tenho uma mensalidade. Justo. Atenção. Essa mensalidade, lembra dos 200 mil que eu falei, 150 mil? Sim. A mensalidade é de 3 mil. Para operações de crédito, quase sempre é de 3 mil a 9 mil. 9 mil muito raro, tá? A depender da complexidade do negócio. Só a gente faz na parceria. Permuta. É no barter. E por que isso? E aí, por que isso que eu tô falando aqui não vai de encontro, né? Não é contrário ao que o Bira falou agora. Um time como o nosso, vamos combinar que não é 3 mil que paga minha conta lá? Não é 3 mil que paga minha conta lá por mês. Por que a gente tem isso? O cara dá valor. Cara, é exatamente isso. É Cara, tem que dar impressionante. Vou falar bem real. É impressionante. A partir do momento que a gente começou a ter mensalidade, 100% a qualidade da nossa carteira de clientes mudou da água para o vinho. É Faço nada de impressionante. graça, não. E aí, o que acontece? Olha que importante isso. Nós antes colocávamos proposta para muitos dos empresários que nós atendíamos. Sabe quantas propostas eram efetivamente aceitas? 10, 15% no máximo. Entendi. Por quê? Porque o cara não estava pagando, cara. Sabe uma outra história? Certo. É um filtro, né? Isso. Preciso desse conjunto de documentos aqui. Não manda. O cara nunca mais mandava. Aí você começa a cobrar, o cara manda na hora. Isso acontece com a gente também. E a gente, exatamente. E a gente, se queima com o investidor, porque no fim das contas, cara, é um fundo que tem 10 bi, 15 bi, 20 bi sob gestão. E que tem pipe de negócio. Caramba! Se não for o seu, ele tem outro cara pra botar no seu lugar. Exato. Esse é o ponto. Então, essa mensalidade, ela reforça o alinhamento de interesse. Boa. E se você fosse ter um cara na sua fazenda, no seu negócio, pra fazer essa documentação, ele ia custar mais. Não, claro. Então, pra gente dar um overview aqui, e nós ir pra nossa reta final do nosso Pinga Fogo. Então, a turma que não seguiu o nosso canal, né? Vamos convidar eles para seguir o nosso canal lá no podcast no Spotify, certo? Agrindia Podcast.
no YouTube, você entender o que são várias oportunidades de você conseguir alavancar o seu negócio e captar crédito, e também a questão da sociedade, que vai ser o último tempo antes de entrar no Pinga Fogo. E manda as mensagens lá no LinkedIn, né, no Instagram lá pro Bira, certo? Deixa eu fazer um overview aqui. Beleza, eu entendi como é que funciona o trabalho, né, desse segmento, que chama Investment Banking, né? Boa, é isso aí. É uma forma de você conseguir, né, acessar outros meios, né, de dinheiro para o que você quiser. Custeio, investimento, Compra a fazenda. Compra a terra, pagar uma turma aí, você comprou uma fazenda aí, negociou, travou em saca de soja, a saca de soja tá aumentando, não para. Você precisa levantar um dinheiro agora para pagar isso aqui, para acabar com esse acréscimo, projeção, né? E aí você pega e devolve lá depois, que é muito melhor você pagar agora e quitar ela, do que você continuar deixando esses 5 anos, que cada vez tá ficando mais cara essa conta. Você paga com desconto, né? Paga com desconto, O né? Pix é mais barato. Então seria uma forma. A segunda forma, pelo que eu entendi, sempre falando em agro, né? Eu tenho um negócio que hoje é uma produção, certo? Sou extremamente produção, soja, milho, gado, o que for. Mas tem um viés que toda fazenda tem esse potencial, e nós temos vários exemplos de cases de verticalização. E eu vou transformar a minha fazenda num negócio, numa agroindústria, etc. Boa. Né? E eu quero que isso vire um baita negócio no futuro. Isso é aquele mais Como fácil de aconteceu com a Jalles, Sim. como aconteceu com a Girassol Agrícola e várias outras empresas, a própria Boa Safra, né, sementes. O que eu tenho que fazer, então, para essa projeção de 5 ou 10 anos lá na frente? Se eu quero mais, eu tenho que me preparar. Então, em vez de eu pegar só o banco e deixar tudo em dia, que é o meu score como produtor rural, né, eu tenho que olhar o meu score como empresa. E aqui é uma forma da gente começar a fazer, economizar dinheiro, ganhar esse crédito, ganhar esse histórico, até ter como é? O aval. Você nem precisa dar mais, não dá mais garantia. Seu nome, o Bigode Não, Gilmar. o bigode. E E aí Alex, você tá preparado para abrir o IPO, porque eu fui numa palestra, que eu tô me preparando, né, no futuro, Boa. não sei quanto tempo, né, do cara lá do Marino, né, da Boa Safra. E ele falou que lá nos Estados Unidos, se abre IPO, é todo dia, toda hora tem empresa abrindo IPO, Sim, pode ser até a padaria. A turma abre. lá é bem menor, né? Não é? ticket. O nosso negócio aqui parece que é porque só nos as Estados big empresas, É né? porque os Estados Unidos têm mais bolsas também. Então, às vezes, as grandes bolsas são as grandes empresas. Tem bolsas menores. Porque o que é o mercado de capitais? O mercado de capitais é o mercado de financiamento. Então, quando você faz IPO, você vende parte da sua empresa para ter caixa, Isso. para a empresa crescer Investir, mais. etc, É né? isso. E aí foi isso que eu entendi. Falei, ó, lá eu fui estudar, vi que eu tinha que fazer, e ele fez as operações de CRA e CRI, não sei o que ele fez lá, e é pequeno, porque o faturamento dele, quando ele abriu, não era um faturamento bilionário, né? Era menos de 1 bilhão, né? Eu acho que tava 250 milhões, 300 milhões. Mas ó, uma coisa que você está falando engraçado, hoje o que motiva um IPO é mais múltiplo do que faturamento. Pois é, mas na cabeça do fazendeiro, concorda que eu pegar um cara, Girassol Agrícola, Gilberto, Sim. que planta 80 mil hectares, certo? 80 mil hectares de lavoura. É um cara que ele estruturado, fazendo as operações dessas, consegue captar esse dinheiro mais barato, e se ele quiser no futuro que a Girassol Agrícola abra a IPO, ele consegue? Consegue. Porque Hoje ele já todas as consegue. indústrias que ele tá fazendo, ele tá financiando, irmão. E um ponto que você está comentando Entendeu? é engraçado. O que, que, eu Podia ter falo, usado com o nome dele. o que, que eu falo de múltiplo? O que, que você prefere ter, Alex? Uma fazenda que fatura 1 bi e tem 5% de margem, e uma fazenda que fatura 300 milhões e tem 30% de margem? 300 milhões, velho. Então, você sabe onde é mais eficiente. 30 milhões. É, tá ligado? Então, se você tem hoje uma empresa que ela é eficiente, que tem bons múltiplos, ela pode fazer um IPO. Porque o que é que o mercado olha? O IPO eu vou botar dinheiro aqui, eu quero meu dinheiro de volta. Em forma de dividendos, em forma de valorização. Então, que empresas eu vou escolher? As boas. É isso. Boa. Eu acho que tem um ponto que eu queria ter falado mais cedo também, lá quando a gente estava falando sobre o que você deve fazer para estar apto a conseguir não só boas propostas, mas as melhores propostas, né? Que aí a gente falou sobre controladoria, compliance, né, auditoria, etc. A gente falou o seguinte, né, explicando de maneira muito simples, que, bom, você precisa conseguir mostrar de maneira clara quem você é. Não basta contar quem você é. Só que tem o lado do investidor, e aí eu vou abrir aqui um bastidor de mercado financeiro, tá? Vamos lá. Mês passado, faz 2 meses, na verdade, eu conversei com um gestor de um fundo imobiliário. Vou contar essa historinha para ilustrar Certo. o que eu tô falando sobre a qualidade, sobre você bater na porta do investidor
de maneira qualificada. Certo. Tava conversando lá, o nome dele é Thiago. Não vou poder falar qual é o fundo, mas é um fundo imobiliário. Eu falei, pô, Thiago, e aí, como é que estão as coisas aí e tal? Ano passado, cara, quantas operações você fez? Porque ele falou que esse ano, provavelmente, a coisa estaria mais desaquecida, né? No segmento imobiliário e tal. Eu falei, tem que voltar no Bolsonaro, aí vai acelerar. Boa. No ano passado, quantas transações você fez? E ele falou assim, 11. Falei, bom, legal, 11. Ele é gestor de um fundo dentro de uma gestora que tem vários fundos, tá? Uhum. Legal. Pô, 11. Quantas oportunidades no ano passado você olhou? Umas 500. Alguém tem um chute? Eu chutaria umas 500, 600 Eu não sei porque eu não entendo. Eu recebo 30 fazendo Entre 1.400 e 1.500 foi a estimativa dele. Obviamente, ele não tem esse dado. Eu botei 2 por dia. Ele recebeu, o time dele, né? Porque não é só ele, né? Ele é gestor, tem os analistas. Então, o time dele recebeu entre 1.400 e 1.500 oportunidades, segundo ele. 1%. O que isso... Exatamente. O que isso quer dizer? Que menos de 1% das empresas que bateram no fundo dele levaram um cheque para casa. Por que isso é... Quais são as conclusões desse papo aqui? Conclusão número 1. Não basta conhecer investidor. Uhum. Conhecer investidor é fácil. Você que está nos ouvindo, quer conhecer investidor? Coloca, sei lá, gestora de recursos, tarará, no Google. Você vai passando página e você vai conhecendo investidor lá, tá? Sim. Você não sabe o que eles fazem, provavelmente, e tal, não conhece a tese deles no detalhe, mas conhecer investidor é a parte fácil. Entra no site do Banco Central, manda lá todos os bancos. Essa é a parte fácil, disparado. A parte complexa é você ser aquele 1%, como diria lá o Wesley, lá, nosso amigo lá, o cantor. O safadão, né? Isso. A parte difícil é você ser aquele 1%. Você convenceu o investidor de que 100 oportunidades que ele olhou naquela semana, naquela quinzena, naquele mês, você é a melhor, cara. Boa. Entendeu? Boa. Isso é muito difícil. E aí, de novo, mas eu sou um empresário muito bom. Cara, você não tem que ser bom, você tem que ser o 1%. Essa é a mentalidade vencedora. Para um pouco o papo de coaching aqui. Mas é isso, no fim do dia é isso. Você tem que convencer o mercado financeiro, porque o mercado financeiro brasileiro, ele é muito incipiente ainda, infelizmente. Eu não sei qual é a leitura do Bira sobre isso. Mas ainda, vamos lá, a gente ainda tem poucos fundos, pouco dinheiro disponível. Comparado a outros. Nesse ponto eu te analiso de uma forma bem simples. Eu acho que tem mais dinheiro do que gente procurando da forma correta. Que projetos da forma correta. Porque vamos lá. Concordo. Eu tenho muito capital especulativo no mundo todo. Se eu tenho bons projetos, uma matriz de crédito funcionando de forma eficiente no Brasil, o dinheiro vem para cá, cara. É isso aí. Isso é fácil. Isso é fato. Se a gente tiver mais empresas organizadas, o cara não estava analisando 1.400 operando sombra, ele estava com 2%, 3%. Claro. Ele estava indo lá fora buscar mais dinheiro, porque assim, cara, eu estou emprestando para pessoas melhores. Exatamente. Então vamos lá. Foi boa essa sacada. O que o mercado precisa? Se preparar. Não, garoto igual nós, velho. Porque nós estamos fazendo isso, aí. Isso é legal que você falou, Alex, porque da mesma forma que o cara se prepara 4 meses entre comprar semente, plantar, adubar, esperar chover para colher, o cara tem que se preparar. Um processo desse aí é um processo de 30, 60, 90 dias. Se o cara for desorganizado, 1 ano. Isso. É isso. Então, foi muito engraçado. Cara, ontem esse papo aconteceu. Eu tava querendo muito atender uma cooperativa. Do oeste de Santa Catarina. E aí, o cara falou assim, putz, Bruno, não tô precisando agora, eu preciso pro começo do ano que vem. Então a gente volta a falar no começo do ano que vem. Eu falei, cara, se tu precisa pro começo do ano que vem, eu estou atrasado. Você tá atrasado. Você tinha que começar em julho. É isso, entendeu? Isso, porque temos muito trabalho pra fazer se você quiser levar uma boa proposta. Agora, se você quiser levar a proposta que vier primeiro, tipo assim, sem poder escolher, sem poder fazer um roadshow com calma, aí beleza, aí me procura em janeiro, fevereiro, que... A taxa é outra. Exato. Então, pra gente finalizar o nosso tema, que foi muito bom, certo? Vamos só dar um briefingzinho, porque eu acho que esse aqui eu vou deixar lá pra segunda temporada, junto com o nosso amigo Moacir. Boa. Certo? Pra não ficar muito extenso, até porque a turma nossa, ela tem que ir sempre aprendendo com todo mundo, claro. né? A gente não pode contar tudo de uma vez também. Nós estivemos aprendendo na primeira aula lá com o Bira, né? Agora junto com o Bruno. A questão do M&A, certo? Isso aí não era uma realidade no agro, né? Se tu pegar aqui 5 anos atrás, isso não existia, nem sabia o que era M&A e cacete, né? E hoje o que é isso, né? Pra turma que é do agro, o que é M&A? É aquisição e fusão, né? Fusões. Hã? Mergers and acquisitions. Então fala aí que esse é óbvio. Fusões e aquisições. O cara morou em Nova York, entendeu? É verdade. Então, o que é? É você trazer sócio pra sua fazenda. Antigamente, a gente não tinha essa visão. Como é que eu vou trazer um sócio pra minha fazenda? O cara é outra cabeça. Eu quero plantar espaçamento de linha e tal, outro quer tanto. Não é isso mais. Mudou o mercado, certo?
lembra que eu fiz a continha aqui, maninho? Você tá com a fazenda. Você herdou ela, certo? Mas você tem um cartãozinho Black sobrou pra você, né? Uns recebíveis aí da cidade, os postinhos de combustível. Então você recebe lá 100 milzão por mês. Que tá ótimo. Você gasta, né? Menos da metade disso aqui. Só que a tua fazenda tá lá parada, certo? Tá parada. E pra você colocar ela em prática, em produção, você precisa de um grande capital. Grande capital. E você não vai conseguir acessar o mercado de cara, porque você não tem histórico aí. Parênteses. E às vezes você tá num estágio que você não consegue pagar a prestação. Seja que for. Seja que for. Seu negócio Você só tem a terra. Eu tenho só... Isso aqui, ó. Essa mesa aqui é a fazenda. Só tem a fazenda. Que vale quanto? 350 milhões. Né? Você deu sorte que seu avô soube escolher, sua avó, né, velho? E lá não valia um Fusca. Né? Mas caiu na tua mão. A turma que vendeu um Fusca no Rio Grande do Sul, né? Tem várias histórias. 300 milhões, você tá mobilizado aqui. Mas você tem o dinheiro, você não precisa vender. Você não quer vender. Não quer vender. Eu quero operar. Mas como é que opera? Pra tocar esse negócio, precisa de 80 milhões de reais. Pra tocar, pra não abrir ela, preparar, arrumar. E precisa todo ano 50 milhões de reais. Todo ano. Tec. Certo? O que você vai fazer? Você vai montar, vai contratar uma empresa com a fazenda rentável. Vai montar um projeto, a viabilidade toda dessa fazenda. E vai buscar um sócio na operação. Certo? E esse sócio, ele não vai operar. Concorda? Sim. Ele não vai operar e tem que ter um objetivo. Qual que é o objetivo dessa fusão? Nós vamos performar a fazenda, botar ela a produzir, ela vai ter um valor e vamos vender ela. Opa, qual que é o ganho disso? E não é o percentual. Ah, minha fazenda vale 350 milhões, o cara vai botar 150, então vamos fazer um percentual aqui que não é isso. Porque se não tivesse o dinheiro dele, ela não vai valer 700 milhões. Exato. Entendeu? Às vezes até pode ser maior, o dinheiro vale mais que a terra. Sim. Mas se não tiver dinheiro, porque a terra continua ali. Com o tempo, né? Isso. Então você precisa desse investidor, certo? Pra fazer esse negócio acontecer. Sem esse investidor, o negócio não vai acontecer. Certo? Não adianta você querer ir no mercado. Eu já falei isso no outro podcast. Ah, eu vou no mercado, minha fazenda vale 300 milhões. Não importa, irmão. Você pode ter 1 bi de faturamento. De terra. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Ninguém vai te financiar. Você não sabe a atividade. Você precisa de um sócio pra fazer isso acontecer. Certo? Então você vai escolher qual que é o objetivo desse negócio. Se será venda, porque uma fazenda improdutiva, já expliquei, tem um valor. Uma fazenda que produz tem outro valor. Check. Isso aqui é sem fazer nada desse trabalho aqui, ó. Só do mercado convencional. Uma terra, uma do lado da outra, junqueirada, né? De pasto degradado, tem um valor. 200 mil alqueire. Uma outra que planta soja, custa 500. Só do mercado. Você já ganha aqui, check. Você faz um exemplo bem simples, né? Quanto é que vale um carro? 100 mil reais. Quanto é que vale o peso do carro em ferro? Isso. Pô, é isso. A mesma coisa. Ferro trabalhado. Isso. O segundo, vamos performar essa fazenda, vamos investir nela e vamos arrendar para um grupo aí, SLC Agrícola, certo? Vamos ver de quê? De renda. Vamos precificar esse dinheiro, vamos precificar a terra, o percentual e vamos fazer o quê? Vamos ganhar renda, porque a terra vai continuar valorizando, check, que é um item, certo? E o outro item chama quê? Rendimento. Né? Você tá ganhando já, irmão. O dinheiro tá voltando pra você. Você ganha 2 vezes. Você ganha na valorização da terra. Você ganha rendimento. Que pode ser negociado também com esses caras. Certo? Com essa pessoa. E o último que eu aprendi hoje. Certo? Vou estruturar tudo isso. E ainda vamos vender como negócio. Exatamente. Vou operar nele. Vou produzir. Vou girar. Sei lá, 5 anos, 10 anos, não sei qual que é o prazo. E vou vender como negócio. Vou vender como valuation a fazenda ou o negócio. Certo? Então a ideia de ter, né, essa opção nova do mercado que não existia antes de forma clara, sempre existiu no urbano. Fusão aquisição para uma empresa crescer, entrava outro cara, arrumava a casa, organizava, vendia a empresa, ou ficava na empresa, entendeu? Ficava com 20%, ele tinha 100, mas de 20% você acabou de fazer a conta. Alex, você me permite adicionar um quarto ponto aqui? Pode. Contar uma historinha para adicionar um quarto ponto. Se você quer... Vamos lá, fusões e aquisições é talvez um dos principais produtos de um investment bank, tá? Aliás, a própria Stack nasceu como uma boutique de M&A, uma boutique de fusões e aquisições. Fazia só fusões e aquisições. Uma coisa é você começar com um novo sócio, que é isso que você está falando, tá? E aí o exemplo está perfeito. Mas você pode, eventualmente lá na frente, ou se você já estiver falando de alguém que está nesse momento, nesse estágio, pessoal que está nos ouvindo aí, que está nesse momento da vida. Muitas fazendo parada. E às vezes é o empresário de primeira geração, os filhos às vezes viraram, sei lá, médicos, foram para a cidade, né? Ele quer vender, ele quer nesse momento fazer a venda 100% da empresa. Ou ele quer
se preparar para daqui 5 anos, 6 anos, fazer essa venda ao máximo valor possível. Sim. Ele tem que aderir a tudo isso que você falou. Mas aí eu quero também contar uma historinha. Eu gosto de contar a história porque eu acho que ela tangibiliza melhor tudo que a gente fala aqui, né? Os conceitos que a gente traz aqui. Certo. É muito comum mesmo, a gente lá na Stark, nos IBs todos que a gente conhece, com os profissionais que a gente conversa, a famosa história do cara que tem uma empresa que fatura às vezes 100, 150 milhões, né? Que gera lucro até, mas você vai ver a empresa vale muito pouco. E aí você vai tentar entender o porquê. E aí, lógico, né? Você apresenta o valuation pro cara, o cara quase cai de costa, né? E fala, não, mas como que a minha empresa vale, Só sei isso, lá, né? isso, 20, 30, 40 milhões. Eu faturo 100, 120, 150. Você passou a sua vida inteira distribuindo tudo que dava para distribuir e o que não dava de dividendo. Então você secou o caixa da empresa todos esses 30, 40 anos o máximo possível. É aquela famosa história da empresa super endividada e o sócio com um largo patrimônio na pessoa física. Certo. Né? Bastante comum. Aqui eu não tô fazendo juízo de valor, tá? Sim. Só tô dizendo o seguinte, tem vantagens e desvantagens e você... Na hora de vender não vale nada, igual a minha consultora. Na hora de Perfeito. vender não vale nada. É isso. É exatamente isso. Entendeu? Você tá tirando o valor da sua empresa e colocando um valor pro caixa da pessoa física. O que vale mais a pena, o que não vale, depende de cada um. Isso. Tá? Outra coisa, cara, você usou de expedientes contábeis aí, né, pra pagar menos imposto, enfim, que não são expedientes recomendáveis. Você eventualmente, ou você, de fato, deixou de pagar imposto, você atrasou impostos e aquilo virou uma dívida tributária, ou você sonegou impostos, ou você usou artifícios de elisão fiscal, que a gente chama, né, que são estratégias de consultoria tributária que não são expedientes muito recomendáveis, que podem gerar um entendimento da receita complicado. Dá uma nota negativa. Isso. Cara, o resumo da ópera é o seguinte. A sua empresa até valeria uns 100 milhões. Só que você tem 40 de dívida, né? E mais 40 do que a gente chama de contingências. Que é assim, dívidas que podem surgir a qualquer momento. Sim. Uma dívida trabalhista. Uma dívida trabalhista, uma Sim, dívida sim. tributária, etc. Então a gente chama de contingência. Sim. Portanto, tira tudo isso, fica aqui, 20 milhões de dinheiro para você e aí o empresário cai de costa para trás, né? Portanto, tão importante quanto tudo isso que você falou, pro cara que quer vender a empresa no futuro, é como você, a partir do momento que cai o dinheiro do investidor ou o seu, né, enfim, Sim. o que você faz com esse dinheiro, cara? Sim. Como você administra esse negócio? Que é o pós, né? Exato. E existe aqui, cara, sempre um trade-off. Ou seja, existe sempre uma troca. Você tem que escolher se você quer economizar com taxa de juros ou com imposto. Não tem como economizar com os dois, tá? Certo. Não tem. Você que tá em casa, não tem, tá? Ou você economiza com taxa de juros ou com imposto, ou você gera valor para pessoa física ou para empresa, Entendi. tá? Isso Tem é que separar. muito importante. Né? Por isso que tem que saber o objetivo final. Exatamente. Então, beleza? Entendeu essa mentoria aqui? Já tem outras opções. Vamos pro nosso pinga-fogo, diretor. Vou começar com o Bruno. Brunão, o que é o agro pra você? Agora, você entrando de cabeça nesse segmento. Cara, para mim é o segmento setor com maior potencial do Brasil. Em resumo, é isso. É onde eu vejo mais potencial. Sebira, você já respondeu essa pergunta, mas tem que ser uma resposta diferente. Eu acho que é o setor que mais transforma. Eu vejo tanto o agro quanto a construção civil, a forma que ele transforma uma cidade. O mundo todo passando por problemas de pandemia, né, de isolamento social. E o Mato Grosso, o Goiás, no pleno vapor, produzindo, gerando riqueza, gerando negócio. Então é um setor que, para mim, que transforma. O que seria o Investment Banking? Eu tava até pensando Depois dessa nisso, aula. né? A gente tem que mudar esse nome, Bruno. Vamos botar para Business Bank. É o banco que faz negócio, né? Não é o banco que faz investimento, é o banco que faz negócio. É o banco que entende se o seu negócio está na hora de tomar um crédito, se está na hora de vender, se está na hora de organizar a casa. Boa. Então, acho que é mais um banco de negócios do que um banco de investimentos. Pra você, Bruno, o que é o Investment Bank? Além de ser a Stark. Investment Banking para além da Stark, Investment Bank é aquele departamento com as transações mais sofisticadas e complexas do mercado financeiro. Show. Crédito pra você, irmão. Vida. Tudo na vida é crédito. Você nasce tomando crédito, você já tem um tempo que você vai viver. Tem um filho e assina uma promissóriazinha de 19 anos no mínimo, carnezinho. Eu tava pensando disso de uma forma muito divertida hoje. Crédito. Você nasceu, você tá gastando tempo. Uhum.
E o que é que você faz nesse... Eu tava até falando isso, você não completa anos, né? Você não completou anos de vida, você tem que botar vida nos seus anos. Então, eu vejo que o crédito hoje, ele é a mola que impulsiona o mundo. Se você ver quanto de dinheiro tem no mundo, X milhões de reais. Quanto de crédito o devedor tem no mundo? 20 vezes isso. Ou seja, tem muito mais crédito do que dinheiro exatamente. Entendi. Então, pra mim, é a mola que proporciona tudo. E pra você, Brunão? Crédito. Cara, talvez essa resposta surpreenda vocês, mas pra mim, crédito é uma faca de dois gumes. Tem o crédito que vai salvar a tua vida, vai te levar pra um patamar que você nunca imaginou. E tem aquele crédito que vai te levar à ruína, vai te destruir. Acabar com tudo. Aí você já dizia, os juros compostos, né? Por isso, a importância de você estar bem assessorado quando você faz um movimento radical, né, de ir a mercado buscar um investidor. Isso. Show. A última pergunta, que todo mundo fala, né? Que a gente fica pensando aí toda vez, mas nós estamos aumentando até. Agora não é 10, agora é 15, né? Tudo é muito caro, tem que aumentar, né, o valor. Corrigiu. Né? Bruno, recebeu lá o Pixão, 15 milhões de dólares, certo? O que você faria com esse dinheiro? Cara, sem dúvida nenhuma eu colocaria... metade disso no investimento conservador e a outra metade em negócios que eu acredito. Assim, eu não gosto de... Particularmente, eu, Bruno, tá? Não é uma recomendação. Mas eu gosto de investir na economia real. Essa coisa de comprar muito papel, sabe essa coisa de comprar... Sim. Sabe aquela coisa que você não sabe nem quem é? Você não sabe nem pra onde é que tá indo o dinheiro? Sim. Não sabe nem o que o cara vai fazer? Pra mim, mim, não é muito legal. Eu gosto assim, olho no olho, vou lá. Putz, tem um empresário que eu confio, tem um galpão que tem valor... E ele precisa de dinheiro. Pô, legal, vamos fazer um negócio aqui, eu vou comprar o teu galpão, vou alugar pra você. E eu tô vendo a capacidade desse dinheiro que eu coloquei na tua empresa de transformar a tua vida. Físico. E você, irmão? 15 milhões? Até fez a conta. No Pixão? Cara, eu ia, como o Bruno falou, né, começar a diversificação. Né? Eu tenho um perfil mais arrojado, eu gosto de bolsa, então parte disso sim. Ia pro mercado de ações, sim. Parte disso sim, grande parte de reserva de liquidez. Até pra ter oportunidade de negócio. Mas, cara, eu ia pra economia real também. É onde tá o dinheiro. Economia real? Sim. Ia comprar umas fazendas com o Alex. Fala, venda pra mim aí, Alex. Capital Semente? Exatamente. Quanto? Eu vou dar a minha resposta. Pra mim virar um fundo, certo? Pra eu ser o lead que você vai me mandar aos clientes pra poder financiar, quanto de dinheiro que eu preciso ter? Mínimo. Acho que uns 250 hoje. O Fiagro vai sair de 250, mais ou menos. É que depende o que você vai fazer com esse fundo. Então eu vou falar em tese. Eu quero montar, eu quero que os 15 milhões de dólares dá 82 milhões de reais, certo? Vamos lá. Botei aqui. Você... Quanto dinheiro precisa pra mim ser um lead pra me financiar as demandas que você vai mandar? A dica é o seguinte. Se você tiver 25% do valor que você quer ter no fundo, você pode alocar isso como o que a gente chama no mercado de cota subordinada. Falei. Tá? Então você vira o subordinado lá do teu próprio fundo e aí fica mais fácil captar os outros 75 no mercado. Então eu vou dar um exemplo. Você quer ter um fundo de 100 milhões, porque você quer comprar e vender fazenda, comprar e vender fazenda. Isso. Se você tiver 25... Já dá pra começar. Putz, legal. O mercado bota 55. Ou eu posso entrar num fundo também, concorda? Não vamos garantir que assim, o mercado vai comprar a tese e tal, mas fica muito mais fácil você levar a tua ideia a mercado quando você mesmo tá colocando pelo menos um quarto. Então tá respondido. Então com esse dinheiro já dá pra começar, certo? Então com 15 milhões de dólares, você levanta 60. Então você vai cadastrar lá, né? Como é que chama? O nome dos leads? Não. Na plataforma da Stack? Os demandadores que tem o dinheiro, tem o nome pra eles. Não são os clientes. São os fundos, né? São fundos ou não? São os investidores, a gente chama de investidores. Isso. Então você vai cadastrar lá um investidor fazenda rentável. Legal. O seu Fiagro. E vai ter as suas teses de investimento. Certo? Alô, Jonatas, da Stack, tá nos ouvindo, time de RI. Entendeu? Vou te passar o contato do Alex. Próximo investidor. E aí você vai receber, né? As minhas demandas. Na real, eu que recebo, né? Eu falo que eu entro sim ou não, né? É isso que como funciona, é que funciona, né? Até pra... bastidor para investidor. Os investidores estão nos ouvindo agora. Com 82 milhões, vou ter que distribuir. Você fala com a Stack, cadastra a sua tese, você é um investidor, cadastra a sua tese. A partir do momento que você cadastrou, os nossos agentes, por exemplo, o pessoal da Invest Smart, né, enfim, vão receber um aviso no celular. Eles têm acesso à plataforma no celular. Check. Eles recebem um aviso. Opa, tem uma nova tese cadastrada para compra de fazendas assim, com tais características. E aí ele, o Bira, por exemplo, cliente. Opa, eu conheço um cliente que sim compatibiliza com essas características, vou originar. Origina, acabou. Então é isso que eu faria com os 15 milhões de dólares. Beleza? Mandar um abraço pra todo mundo. Os agradecimentos nesse episódio, que é o nosso último episódio, né, da primeira temporada. E vem aí segunda temporada, né, que vocês também vão estar junto com nós. Se Deus quiser. Amém.
Então manda um abraço pra galera. Vamos lá, né, de novo. Então, @stark.money, money de dinheiro, Stark do Tony Stark mesmo, tá? STARK. Ponto. Dinheiro é tudo Stark. Isso. E LinkedIn, Bruno dos Santos Vieira. Se colocar lá Bruno Stark já deve aparecer fácil. Queria agradecer todo mundo aí, principalmente, um setor... De novo, eu não venho do agro, sim, né? Mas gosto muito da maneira como sou recebido, né? Sempre que eu tô num ambiente como esse, a gente tá hoje fechando 2 transações de CRA dentro de casa. Então, um setor que a gente começou a aprender há 2 anos atrás e a gente, né? Atendendo aí a pleno vapor. Acredito muito no setor. E, poxa, estamos à disposição, né? Seja através das minhas redes sociais ou através da própria Stack. O time da Stack está à disposição de todo mundo aí que quiser conversar um pouquinho melhor, né? Sobre o mercado de investment banking. Vai para Florianópolis, já liga manda mensagem lá pro Brunão, ele vai te falar os melhores lugares. Boa. Né? Manda um abraço pra galera aí. Cara, queria agradecer mais uma vez o Alex, toda a equipe da Fazenda Rentável, a presença do Brunão também, né? Já que eu fui co-host hoje. O agro é muito importante, gente. Pra gente estar aqui nessa região. E as pessoas não têm noção do que é a capacidade de mudança do agro. Eu vejo a vida das pessoas ser transformada por isso. Então, contem comigo para ajudar o máximo possível, seja através de originação, seja através de como investir melhor o dinheiro da conta, seja através de fazer travas da commodity. Então, eu acho muito importante essa troca, né? Principalmente para a gente poder estar qualificando o segmento. Porque só a partir daí que a gente vai subir para o próximo nível. Parênteses, eu acho esse ponto, a gente não falou sobre isso, tem muitas coisas que a gente não falou. Sim. Mas esse ponto da trava da commodity, deve ter um outro episódio falando sobre isso, não tem? A gente falou disso. Sim, legal. Cara, é muito importante essa parte. Eu acho que o pessoal da Invest Smart tem um camarote aí, né? Pra quem precisa operar nesse mercado. A gente gosta disso. Legal. Então é isso aí, moçada. Esse foi um episódio especial, nosso último da primeira temporada. Né? Curte lá, manda verzinho, manda mensagem pra eles, né? E entenda que o agro não é só fazendas, não é só semente, o adubo e tudo que a gente fala. É um universo gigantesco. Então você que está aprendendo, quer se especializar, né? Pode aí conhecer o segmento dos 2 meninos, certo? Que nós estamos aí, todos nós somos 31 anos de idade. Tem um já que fez 32, né? E a nossa missão, né, é ajudar a alimentar o mundo. Cada um na sua característica, cada um na sua especialidade, né? E nós que vamos defender a tese lá fora agora. Quando nós começa a viajar, certo? Defender a nossa tese para quê? Para angariar, né, novos investidores, velho. Novos investidores que queiram financiar, porque o Brasil tem 2 milhões de fazendas improdutivas, certo? Que precisam de investimento. 30 anos, só mais 1 milhão, aí fica bom. A gente já dobrou a E capacidade. as 3 milhões de fazendas que já produzem precisam da continha de padeiro que a gente fez aqui. Todo ano é X milhões de reais que o nosso mercado financeiro não dá conta de financiar, porque é muito dinheiro, entendeu? E a gente tem que abrir esse leque para lá fora. E é nós que vamos defender. Sim. E se você quer ajudar, né, nessa missão, aprenda com nós, entenda e vai ser um cara que nem a gente. Não é concorrente. Se tiver 3 caras, nós multiplicar isso por 1000, não dá conta do mercado. É isso aí. Né? É isso aí. Um abraço. Acabou. Valeu, turma. Abraço. Tchau.